O glossário continua, tá, gente? Até quinta que vem. Quem não fez ainda, por favor, fazer o glossário, ok? Não deixar de preencher o glossário lá, falar sobre, né, as competências humanísticas, as competências técnicas, né? Vocês podem apertar a Karina aí a respeito disso, né? Nós estamos nessa fase aí da disciplina, viu, Karina, de o que são as competências humanísticas que você tem que usar na sua profissão, né, na sua especialidade, as competências técnicas, né? Isso a gente está falando muito aí durante a disciplina. E questão de formação, né? Onde os alunos podem buscar pós-graduação, onde que eles podem, o que é mestrado, o que é, né, um pouco aí das especializações. Então, isso é bem, bem interessante aí, que foi falado aí nos vídeos, né, que eu postei lá para vocês. Então, continue fazendo o glossário, tá, pessoal? Estou gostando muito, né, também dos glossários de vocês, quem já postou. É aquilo mesmo, né? Falar de valor, né? Isso é importante vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar numa pós-graduação, quanto que vai gastar aí tempo, né, também, quanto tempo vai levar, e tudo mais. Né? Onde vai fazer, também é importante. Então, pessoal, queria agradecer, né, o aceite de convite da professora Karina, né? A professora Karina, então, vai ser professora de vocês na disciplina mais importante, uma dos mais importantes, a clínica de pequenos animais, né? Claro que tem outras, né? Semiologia e fisiologia também, né, Karina? Um pouco, né? Então, tem várias disciplinas aí que a professora Karina vai estar com vocês, né? E uma honra aí para nós, da nossa disciplina, ter a professora Karina aí com a gente. Tá, Karina, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e a palavra é sua. Bom, eu que agradeço pelo convite, Glauco. Bom, como o Glauco falou, né, vou ser professora de vocês um pouco mais para frente, né? Meu nome é Karina, eu sou professora da disciplina de semiologia, da parte de pequenos animais, patologia clínica e a clínica médica de pequenos animais, que vocês vão ter mais lá para o final do curso, tá? Tchau, Glauco. Tchau, Obrigada. galera. À vontade. Bom, então hoje, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a área de atuação na parte de clínica de pequenos animais, tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos, né, é uma área bastante ampla, mas para vocês entenderem mais ou menos o que vocês podem fazer na parte de clínica de pequenos animais, né, e vou dar uma pincelada para vocês entenderem como um médico veterinário consegue atuar aí em algumas especializações, né, então, em algumas áreas de especialidade, tá? Bom, espero que esteja tudo bem com todo mundo, né? Por conta dessa pandemia, a nossa previsão era que essa aula fosse presencial, e infelizmente a gente teve que adaptar, então, para o formato remoto, né? E apesar da tecnologia ajudar muito a gente, né, para que a gente consiga dar continuidade, para que vocês não atrasem ainda mais o curso, acaba tendo alguns prejuízos também, né? Porque, infelizmente, ainda não conheço vocês pessoalmente, assim, não me lembro de ter conversado bem com vocês ainda, né? E vocês também não me conhecem, então acaba ficando um pouquinho difícil, né? Que para mim, pelo menos, eu considero muito importante esse contato presencial, tá? Então, para ficar uma coisa mais leve, eu quero que vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem, durante a apresentação, interromper, fazer alguma pergunta, ou se quiser perguntar no final, vou deixar também meu e-mail. Então, se tiver qualquer dúvida, vamos transformar isso meio que em uma conversa mesmo, e aí vocês fiquem à vontade para ir perguntando. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem também, vocês podem parar e perguntar, tá? Porque eu vou tentar trazer algumas coisas para vocês de uma forma mais simples, mas se por acaso eu falar algum termo técnico que vocês não entenderam, pode perguntar, tá? Bom, então, primeiro, para a gente começar, eu vou pedir... outra coisa, quando eu começar a apresentar, eu não consigo ver as mensagens no chat. Será que um de vocês pode ficar responsável para mim, para me avisar, ativar o microfone e avisar se tiver alguma pergunta? Quem que se candidata? Alguém? Não me deixa falando sozinha, gente. Eu fico, não tem problema não. Então tá bom. Então tá, Graziele, né? Então tá, obrigada, Graziele. Então, se alguma coisa aparecer no chat, você me avisa, que daí eu vejo a pergunta, porque senão eu não consigo ver a hora que eu abrir a apresentação, tá? E aí,
Obrigada. E aí, antes da gente começar, eu vou fazer uma coisinha aqui com vocês. Eu vou pedir para vocês acessarem um site e digitarem um número. Vou colocar aqui no chat para vocês. Esse é o site, vocês vão colocar esse número, tá? Só para a gente interagir um pouquinho e eu tentar ter uma ideia de como é o perfil da turma de vocês, tá? Tem uma pergunta lá para vocês, que eu quero saber qual a área, assim, que vocês se interessam mais. Eu sei que vocês estão iniciando o curso, então ninguém tem obrigação nenhuma de saber nem todas as áreas que existem na medicina veterinária, porque é justamente esse o objetivo dessa disciplina, né? Mas que eu quero ter uma ideia de que pode escrever não sei, pode escrever clínica de pequenos, clínica de grandes, pode responder mais de uma coisa. Só para a gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para a gente ter uma ideia de como é o perfil da turma, o que a maioria tem um interesse, tá? Vocês escrevam lá para mim que eu vou compartilhando aqui, a hora que vocês voltarem, eu já consigo mostrar para vocês. Vamos formar uma nuvem de palavra ali no que... Vocês estão vendo aí alguma coisa? Ah, tá, ó, já está começando a aparecer aqui. Ortopedia em pequenos, anestesiologia de pequenos animais. Olha só que legal. Reprodução de bovinos. Mais alguma coisa? Vou atualizar aqui. Aí, animais silvestres, legista, olha só. Reprodução em grande porte, clínica de grande porte. Beleza. Vocês estão vendo aí também? Vocês conseguem ver essa apresentação também? E o que está aparecendo? Conta para mim, alguém aí. Não tô vendo, não, fissura. Não tá vendo? Tá aparecendo aí. Tá formando uma nuvem de palavras aí. Isso, tá aparecendo a nuvem de palavras? É na apresentação da professora, gente. Isso, na apresentação, tá? Vamos ver. Perícia criminal, olha só que legal, vocês já estão tendo uma boa ideia da parte das áreas de atuação, né? Essas palavras que aparecem em maior, geralmente são as que têm uma frequência maior. Então, tem bastante gente, eu acho, que se interessa por reprodução de bovinos, animais silvestres, né? Apareceu um clínica de pequenos, responsável técnico do meio ambiente. Beleza. Olha só. Fisioterapia equina. Muito legal. Clínica de grandes, clínica de equinos, bem-estar animal, cirurgia de grandes animais, cirurgia de animais silvestres. Tem algumas pessoas aí que falam em silvestres, né? Muito legal. Deixa eu ver. Beleza. Deu para ter uma ideia que é bastante variado. Então, vocês já estão conhecendo bastante coisa, né? Tá ótimo. Só para eu ter uma ideia, pelo jeito, não é muita gente que se interessa por clínica de pequenos, né? Pelo menos eu vi uma coisinha pequenininha aqui só. Clínica de pequenos aqui, ortopedia em pequenos. Beleza, gente. Professora de graduação. Ah, então que legal. Já tem gente que está pensando na área acadêmica já. Muito, muito legal. Beleza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, né, como o nosso tempo também é curto, para não ficar segurando vocês também todo esse tempo, né, eu vou citar algumas coisinhas, e aí depois, se vocês tiverem dúvida, ficar alguma coisa ainda, deixa eu voltar aqui, se alguma coisa ainda ficar em dúvida, vocês podem perguntar depois, tá? Bom, vou começar então, vou parar essa apresentação e vou começar a apresentação da nossa aula, tá? Então, era mais para a gente ter uma ideia das principais áreas que vocês têm interesse aí. Deixa eu abrir aqui. Estou um pouco atrapalhada ainda com esse negócio. Vamos ver.
Todo mundo está vendo a apresentação agora? Sim. Sim? Tá, Sim. beleza. Beleza. Bom, então assim, eu quis ter uma ideia das principais áreas que vocês têm interesse por agora, né? Porque vocês vão ver que isso ao longo da graduação, conforme vocês vão tendo contato com outras disciplinas, vocês vão, muita gente vai se manter na mesma área até o final, muita gente vai mudar no meio do caminho, depois vai voltar atrás, vai voltar para o início, ou vai mudar para uma área que achava que jamais trabalharia. Então, isso, nesses 5 anos que vocês têm pela frente, é bem provável que vocês vão conhecer muita coisa, até coisa que vocês não sabiam que fazia parte da atuação do médico veterinário. E o que eu quero dizer para vocês primeiro de tudo, não feche as portas para nenhuma área, tá? Então, vocês vão ver que o curso, ele é bem generalista, então a gente passa por várias áreas de atuação, e a ideia é que vocês conheçam todas essas áreas, né, para depois escolher uma área que vocês querem trabalhar, que vocês querem atuar, para se especializar e aí estudar mais aquela área em si, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da atuação do médico veterinário na clínica de pequenos animais. E aí, quando a gente fala em medicina veterinária, se a gente for considerar, uma boa parcela dos estudantes de medicina veterinária tinham a profissão assim como um sonho de criança, né? Então, eu acho que talvez muitos de vocês até se identifiquem, né? Mas o que a gente vê na maioria das turmas de medicina veterinária é que muitos dos estudantes falavam que queriam ser veterinários desde pequeno, né? Então, naquele momento que começa a se perguntar o que você quer ser quando crescer, né? Então, muita gente que faz veterinária, desde essa época já dizia que queria ser veterinário, né? E aí, o grande ponto é que vocês ainda têm uma ideia bem ampla, provavelmente também associada às palestras que vocês vêm tendo na disciplina e tudo mais, mas boa parte desses estudantes, eles entram na faculdade pensando em pouquíssimas áreas de atuação, né? Então, eles veem, assim, uma bifurcação muito grande, trabalhar com pequenos animais ou grandes animais, e esquecem da infinidade de áreas de atuação que existe na clínica, que existe na medicina veterinária, tá? Deixa eu só aceitar aqui, que eu acho que tem uma pessoa tentando entrar. Beleza. Vamos voltar. Então, muitas vezes, essas pessoas não têm noção da quantidade de áreas de atuação que existe na medicina veterinária, tá? Que é uma profissão extremamente ampla, né? Então, temos clínica médica, clínica cirúrgica, que muitas vezes atuam em conjunto, né? Então, pequenos animais, que inclui cães e gatos, grandes animais, que em geral inclui equinos, bovinos, pequenos ruminantes, selvagens ou silvestres, né? Que em geral são aqueles animais de zoológico, né? E aí, muitas outras áreas que muitas vezes atuam ali em conjunto para dar um suporte para o atendimento clínico, né? Como laboratório de análises clínicas, laboratório de patologia, biologia molecular, diagnóstico por imagem, que na veterinária ainda os exames, os carros-chefes são a ultrassonografia e as radiografias, mas que já se tem, já tem ganhado mais espaço, a tomografia, a ressonância, a endoscopia, tá? O veterinário também atua na área de produção, né? Então, avicultura, suinocultura, bovinocultura, ovinocultura, inspeção de alimentos de origem animal, que acho que vocês tiveram também alguma coisa sobre isso, né? Ou vão ter, se eu não me engano. Saúde pública, então, atuação na parte de zoonose, saúde única, também é uma competência do médico veterinário. E se vocês buscarem, vocês vão ver que a nossa profissão é extremamente ampla. Então, essas aqui são as principais que eu trouxe para vocês, mas ainda existem várias outras áreas de atuação. E em cada uma delas, abre-se um leque ainda de possibilidades, tá? Então, entrando na parte de clínica, que eu falei para vocês, clínica de pequenos animais, a gente tem várias especialidades dentro da clínica que a gente considera como clínica geral, tá? Que a gente vai abordar um pouquinho mais útil. Então, hoje a gente trouxe isso tudo para vocês se localizarem, mas a gente vai dar um enfoque maior na parte de pequenos animais, tá? Aqui inclui cães e gatos. E aí, como eu estava falando para vocês no início, muito importante vocês que estão iniciando o curso realmente não fecharem as portas para nenhuma
área de atuação, tá? Mesmo quem não gosta de pequenos, por quê? Ainda que você passe a graduação inteira sem se interessar por pequenos, se forme e vá trabalhar com outra área, sempre vai existir o cachorro do seu primo que deixou de comer, ou o gato da sua tia que, de repente, vomitou, ou começou a urinar com sangue. E, com certeza, provavelmente vocês, mesmo tendo começado o curso agora, talvez já tenham se deparado com isso, né? A pessoa sabe que você começou a fazer medicina veterinária, eles vão te perguntar: o que eu posso fazer para o meu cachorro? O que eu posso fazer para o meu gato? Né? E ainda que vocês não trabalhem com isso depois de formados, no mínimo vocês precisam saber orientar, né, essa pessoa a buscar um atendimento. Né? Então, ter uma ideia do quanto aquilo é grave e orientar a pessoa para que ela busque um atendimento especializado, ou um atendimento de clínica geral, ou um atendimento de clínica cirúrgica, tá? Então, por isso, não fechem as portas. E, mais uma vez, muitas vezes a gente se dedica a determinada área, chega lá na frente, acaba mudando de ideia, tá? E aí, se você passou a graduação inteira sem dar importância para uma área ou outra, você pode acabar se tornando prejudicado ali quando você pensar em entrar em mercado de trabalho e concorrer com outros que, de repente, se dedicaram mais, tá? Plantão é uma coisa que, depois de que vocês se formarem, vocês vão ver que é uma coisa que, claro, não dá um super dinheiro, não é como na medicina humana, que você faz um plantão e ganha muito bem. Na veterinária, infelizmente, não é assim, mas é algo que você sempre vai conseguir encontrar, tá? Então, morrer de fome, você não morre. Então, não deixem de se dedicar à parte de pequenos animais, isso eu digo clínica, cirurgia, anestesiologia, né? Porque sempre tem, de alguma forma, você consegue se encaixar no mercado de trabalho, tá? Bom, e aí, quando a gente fala em população de animais, então por que é importante a gente pensar no mercado de trabalho quando a gente fala em pequenos animais, né? Então, considerando aqui também pets não convencionais, mas aqui o nosso enfoque principalmente cães e gatos. De 2013 a 2018, o número de animais de companhia tem aumentado bastante. Então, a busca por esses animais como animais de companhia, então aqui, ó, incluindo inclusive os pets não convencionais, mas aqui mostrando para vocês cães e gatos, e principalmente gatos, ó, um aumento de mais de 8%, tá? Essa busca por animais de companhia faz com que essas pessoas também gerem uma demanda maior de atendimento médico veterinário, tá? Porque esses animais, eles acabam sendo membros da família. Então, o tutor, ele vai buscar um atendimento qualificado, ele vai buscar por um atendimento especializado, dependendo da doença que o animal tem. E os cuidados são cada vez maiores. Então, cada vez mais essas pessoas têm animais de companhia e têm animais de companhia, inclusive animais mais idosos, né? O que faz com que você tenha uma procura maior por atendimento, né? Uma vez que os animais mais velhos, eles têm, em geral, doenças com mais frequência, tá? Mais uma vez, gente, agora eu vou ter que parar aqui para deixar uma pessoa entrar. Um minutinho. Vamos voltar. Tá. Bom, e aí quando eu falo para vocês em atendimento clínico veterinário, isso inclui clínica médica de pequenos animais e clínica cirúrgica de pequenos animais, que muitas vezes trabalham em conjunto, tá? Então, vocês vão ver que quando a gente fala em clínicas e hospitais veterinários particulares, muitas vezes essa divisão ela não é tão nítida, tá? Mas, principalmente em universidades, né? Então, hospitais universitários e em algumas clínicas de grandes centros mais especializadas e setorizadas, isso já vem sendo separado, tá? Para que se tenha um atendimento de maior qualidade mesmo. Então, o que inclui a clínica médica de pequenos animais? Então, clínica médica, ela tem um leque de possibilidades ali, de especialidades dentro dela, né? E, basicamente, são enfermidades que acometem sistemas que não têm a cirurgia como uma forma de tratamento, tá? Então, são, por exemplo, casos cardiológicos, dermatológicos, de sistema respiratório, né? Então, são doenças que, quando a gente fala em clínica médica, exige um raciocínio clínico muito mais minucioso,
tá? Então, um raciocínio clínico mais preciso e quase que um quebra-cabeça mesmo, né? Então, que você precisa juntar pecinhas. Você tem os sinais clínicos daquele paciente, você vai juntar aqueles seus achados, aqueles seus sinais clínicos, os seus achados do seu exame, com os resultados de exames laboratoriais, por exemplo, construir um raciocínio clínico, chegar em um diagnóstico e instituir um tratamento de uma forma adequada, que em geral é um tratamento clínico. Então, você entra com medicamento, você entra com uma alteração de manejo, tá? Sem necessidade de cirurgia, né? Então, não é tudo que se resolve com cirurgia, tá? Mais uma pessoa, peraí, gente. Vamos lá. Então, são casos que a gente não precisa da cirurgia para resolver, tá? Quando a gente fala em clínica cirúrgica, são principalmente aquelas afecções que exigem a cirurgia para uma resolução, né? Então, por exemplo, alguém falou que tinha interesse por ortopedia de pequenos animais, né? Então, a ortopedia se inclui na clínica cirúrgica, né? Então, por exemplo, uma fratura de fêmur, acho que vocês não chegaram a ver tudo da anatomia, né? Mas vocês vão ver mais para frente. Então, uma fratura óssea, né? Então, o osso que quebrou, você precisa de um atendimento cirúrgico, né? Para fazer o que a gente chama de osteossíntese. Então, corrigir aquilo, né? Fazer uma cirurgia para unir o osso e aí ter o tempo de consolidação óssea, que é o período de cicatrização e tudo mais. Então, são especialidades que se incluem dentro da clínica cirúrgica, tá? Então, clínica médica, por exemplo, a dermatologia, tá? Então, uma otite, ela está incluída, uma otite é uma inflamação do conduto auditivo, tá? Ela está incluída na clínica médica. Clínica cirúrgica, então, são aquelas afecções que, na maioria das vezes, tem um tratamento cirúrgico, tá? Então, não é só centro cirúrgico, tá? Então, por isso mesmo, ela chama clínica cirúrgica. Toda a parte de atendimento, né, de um paciente que, por exemplo, foi atropelado, até você chegar ao diagnóstico de uma fratura, e aí você encaminhar ele para a cirurgia, tudo isso é incluído na clínica cirúrgica, tá? E aí a gente tem outras áreas, não menos importantes, né, que tem cada uma delas grande, inclusive, né, mas que dão suporte para o atendimento tanto da clínica médica quanto da clínica cirúrgica, tá? Então, dão suporte porque o diagnóstico por imagem, então, eu falei para vocês, principalmente ultrassonografia e radiografias, né, são exames que muitas vezes são necessários para fechar um diagnóstico, né? Então, na clínica a gente examina, a gente coleta alguns exames, mas a gente precisa desse apoio para poder concluir o diagnóstico. Então, o diagnóstico por imagem seria isso. A patologia clínica, vocês vão ter lá para o 6º semestre. Também está relacionada à parte de análises clínicas, né? A parte laboratorial de análises clínicas. Então, o exame de sangue, exame de urina, tá? Para avaliar a função do fígado, a função do rim. Então, tudo isso ele é extremamente necessário para dar um apoio e um funcionamento adequado para um atendimento clínico de qualidade, tá? E a anestesiologia de pequenos animais, ela é bastante útil também para a clínica médica, porque em algumas situações a gente precisa de uma sedação, pelo menos, para poder abordar aquele paciente, né? Mas principalmente para a clínica cirúrgica, né? E a presença de um anestesista, um anestesiologista, é essencial para uma cirurgia ser feita de uma forma eficaz, tá? Então, por quê? Quando vocês chegarem lá na anestesiologia, na disciplina de anestesiologia com a professora Joana, vocês vão ver o quão complexo é fazer uma anestesia, né? Anestesiar um paciente, né? Não é só aplicar uma medicação e pronto. Você precisa monitorar para que ele não sinta nada, para que ele não tenha alterações de pressão, porque isso pode gerar consequências mais para frente, né? Se ele tiver oscilação de pressão durante a cirurgia, mais para frente ele pode ter um problema no rim, tá? Então, tudo isso ele tem que ser monitorado durante a cirurgia. E um cirurgião, ele, embora isso acabe sendo feito, né, em clínicas particulares, muitas vezes por falta de um profissional, de número de profissionais suficientes, né, isso pode causar um prejuízo para o paciente. Então, é sempre importante que vocês priorizem a presença de cada profissional na sua área, tá? Tudo bem por aí, gente? Até aqui tá indo, todo mundo tá conseguindo entender? Sim. Beleza, qualquer coisa vocês vão parando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem parar, tá? Bom, então, ó,
falei para vocês de clínica médica e clínica cirúrgica, que muitas vezes elas andam aí em conjunto, né? Muitas vezes a gente acaba misturando todas elas. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em clínica geral, inclui tudo, clínica médica e cirúrgica, né? E aí, as especialidades, né? Então, dentro da clínica médica existe a dermatologia, cardiologia, endocrinologia, nefrologia, gastroenterologia, neurologia, hematologia e mais várias outras áreas, tá? Na clínica cirúrgica, oncologia, vocês sabem o que é a oncologia? Alguém lembra? Já ouviu? É o tratamento para câncer. É isso aí. Então, a oncologia, ela tá aqui na clínica cirúrgica, mas existe a oncologia clínica também, tá? Oncologia, a gente vai falar um pouquinho dela, mas a oncologia, coloquei para vocês aqui na cirúrgica, porque muitas vezes existem muitos tipos de câncer que é necessária uma abordagem cirúrgica, né? A remoção cirúrgica do câncer, mas existem alguns tipos de câncer que não tem indicação de cirurgia, só quimioterapia, tá? Então, aí ele entraria numa forma de oncologia clínica. Oftalmologia, ortopedia, neurocirurgia, odontologia, cirurgia de tecidos moles, que inclui a castração, cirurgia de estômago, bexiga, intestino, tá? Então, cirurgias abdominais de uma forma geral, tá? Cada uma delas inclui, então, todas essas especialidades e mais outras. Então, vocês veem o quão complexo acaba sendo e o leque que abre em cada uma dessas áreas de atuação, tá? E aí, vocês param para pensar como vocês vão escolher a área pensando em todas essas possibilidades que tem, tudo isso que inclui cada uma delas. E será que vocês vão se arrepender? Como vocês acham que vocês podem, o que pode ajudar vocês a direcionar, a descobrir para onde é que vocês vão? Vocês têm alguma ideia durante a faculdade? O que vocês podem fazer para definir alguma coisa? Fazer estágio na área de interesse, pesquisa, algo assim do tipo. Mas Quem que falou? Ana Lara, Ana Beatriz. Tá, beleza, Ana Lara. Isso mesmo, tá? Então, assim, a principal coisa que vocês têm que pensar em fazer, estágio. Façam muito estágio. E aproveitem que vocês estão com essa ideia agora, desde o comecinho da faculdade, que vocês têm tempo para aproveitar, aproveitem muito esse tempo, tá? Façam estágio em todos os lugares que vocês puderem, até em áreas que vocês acham que vocês não gostam, para ter certeza que é uma área que vocês não gostam, que vocês realmente não querem trabalhar com aquilo, tá? Então, o melhor para vocês, assim, se você gosta, por exemplo, de que tinha bastante reprodução de grandes animais, faça estágio em reprodução. Se você gostou, faz outro estágio. Você sempre tem que aprender, né? E pegar prática. Vocês vão ver o quanto o estágio traz essa prática para vocês. Mas, por exemplo, eu acho que eu não gosto de pequenos, mas não tenho certeza. Faz um estágio. Pega alguns dias que você tem aí. Não precisa, se vocês quiserem, vocês podem pegar em período de férias, é muito legal, tá? Pegar período de férias para fazer, porque vocês conseguem acompanhar o caso de uma forma contínua, mas se não for possível, a gente ainda não tem hospital aqui no IF, né? Mas existem as clínicas da cidade, vocês podem, se tem uma sexta-feira à tarde livre, vai lá e conversa, fala, eu posso acompanhar os atendimentos nessa sexta-feira? Porque isso sempre vai trazer conhecimento, prática e ajuda vocês a escolherem. Então, estava falando, se vocês não gostam de pequenos, falam, eu acho que eu não quero trabalhar com isso. Faz um estágio uma vez para ter certeza. Aí você fala, eu não gostei mesmo, é isso que eu não quero. Então, ótimo, você já conseguiu direcionar um pouquinho melhor, tá? Então, no estágio, é muita coisa que vocês vão aprender. Claro que existe uma variação dependendo do local que vocês fazem estágio, né? Geralmente, hospitais e universitários, eles, justamente por ser um hospital escola, eles autorizam vocês a fazerem mais coisa, a colocar mais a mão na massa, né? Clínicas particulares, nem sempre eles autorizam vocês fazerem isso, principalmente na frente de tutor, né? Mas sempre tem o que aprender, então, de acompanhar os atendimentos, aprender postura, ética, muitas vezes um animal internado, eles deixam você fazer medicação e tudo mais, tá? Então, aqui, uma otoscopia, esse é um otoscópio, vocês vão ver nas nossas aulas práticas, né, durante a graduação, mas vocês vão ver que, mesmo que vocês consigam acompanhar, é muito aluno para fazer, muito aluno para testar, e vocês vão ver uma vez,
né? E aí, dali, sei lá, 1 ano, vocês vão conseguir pegar isso de novo, e aí você não lembra nem mais como liga, como acende a luzinha, o que que vocês olham, tá? Aqui é um animalzinho aferindo pressão, e isso também é muito prática, tá? Então tem que colocar o manguito, depois tem uma foto mais clara para vocês verem, tá? Então, em estágio, muitas vezes, principalmente em estágio que tem área de internação, a partir do momento que o veterinário pega confiança em você, ele vê que você consegue fazer as coisas, às vezes ele fala, ó, tem um animal internado, tá na hora de aferir a pressão dele. Você vai lá e faz para mim? Conforme você vai fazendo, você vai pegando prática daquilo, tá? Aqui um exame de ultrassonografia abdominal, e isso aqui, quem quer trabalhar com imagem, tem muito que fazer estágio, porque isso aqui, ó, é aprender, é prática, né? É treinar o olho, né? Porque vocês vão ver, quando vocês começarem a ter diagnóstico por imagem, primeira vez que vocês colocam a probe, né, que chama isso daqui, no abdômen do animal, você não faz ideia do que tá ali dentro, tá? E aí, conforme você vai repetindo os exames, você começa a conseguir delimitar o que é baço, o que é fígado, o que é bexiga, o que é intestino, para aí começar a identificar algumas alterações, tá? Mais uma vez o diagnóstico por imagem, aqui a radiologia, tá? Então, assim, conforme vocês, quando vocês conseguem, vocês fazem estágio na área, vocês aprendem não só a avaliação da própria imagem, né, que gera, mas até como vocês têm que se portar, então, o posicionamento do animal para radiografar em uma sala específica para radiologia. Aqui, vocês veem que ela está com um colete aqui, né? É um colete de chumbo, esse aqui é um protetor de tireoide, que são EPIs, então, equipamentos de proteção individual, que são obrigatórios uma vez que a pessoa está segurando o animal e ele vai tomar essa radiação. Então, para proteger quem está segurando, tá? Então, até essas coisas pequenas, quando vocês fazem estágio, vocês começam a se familiarizar com isso, e quando chegar lá na disciplina, né, muitas vezes a gente consegue fazer o estágio antes de fazer a disciplina, vocês vão ver que muita coisa que vocês aprendem na sala de aula, vocês já viram no estágio, né, e acaba ficando muito mais fácil, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, visualização de imagem. Esse aqui é um coraçãozinho, né? Não sei se vocês conseguem ver minha seta aqui. Esse aqui é um coraçãozinho. E aqui, ó, é o pulmão. Então, isso aqui, tudo que tá em preto é o pulmão, porque onde tem ar, fica preto, tá? Karina, o Lucas fez uma pergunta. Posso te passar? Ah, você me fala, por favor? Ele perguntou assim, professora Karina, quais competências humanísticas em anestesia um anestesista precisa ter? Como no IF não possui ainda o hospital veterinário, onde realiza o estágio em anestesiologia? Tá. Ó, pensando em um anestesiologista, um anestesista, né? A primeira coisa é que quando ele vai conversar com o tutor, né, a pessoa que está deixando o animalzinho ali para passar por uma cirurgia e tudo mais, é importante que ele esclareça, né, porque vocês vão aprender lá na anestesiologia que você consegue, dependendo da apresentação clínica do animal, da cirurgia que ele vai ser submetido, da idade que ele tem, os problemas de saúde que ele tem um grau de risco, né? Então, esclarecer isso para o tutor é extremamente importante. Então, para ele saber que ali existe um risco, o quanto de risco existe e estar ciente disso, tá? Mas também orientar que aquilo é necessário, né? Porque a gente não faz, em geral, uma cirurgia com um risco alto para um animal que não precise, né? Então, conversar com o tutor é uma competência e que é extremamente importante, né? Então, deixar tudo muito claro. E aí, com relação a estágio, aqui em Bambuí, acho que fica um pouco complicado. Eu, sinceramente, eu não conheço as clínicas particulares daqui ainda, né? Não sei se eles trabalham com um serviço de anestesiologia, mas por ser uma cidade pequena, né? Geralmente, as cidades pequenas ainda não têm tanto isso, né? Um anestesista específico e tal. Então, seria interessante, o que você consegue aprender mais é principalmente em hospitais universitários, né? Então, buscar, até que a gente tenha o nosso aqui, buscar outras faculdades, às vezes Lavras, às vezes BH, dependendo da cidade que você de repente a universidade que estiver mais próxima e que tiver um setor de anestesiologia, tá? Daí depois, quem foi que perguntou? Me conta aí, gente. Lucas. O Lucas.
Ô, Lucas, então depois, se você tiver interesse, a gente pode conversar até com a professora Joana, que é a professora da área de anestesiologia, e com certeza ela consegue indicar um lugar que de repente seja mais próximo da sua casa e tal, né? E aí, infelizmente, como a gente não tem nada perto, provavelmente o estágio vai ter que ser em período de férias. Mas se você tiver interesse, é algo que acrescenta muito, tá? Muito legal mesmo. E aí eu orientaria a pensar em um hospital universitário mesmo, que aí até para você conseguir fazer mais coisa, tá? Respondido? Respondido, professor. Obrigado. Imagina. Bom, então, diagnóstico por imagem ainda, aquilo de treinar o olho, tá? E aí falei para vocês de locais que tem internação, né? Então, esse aqui é um hospital universitário, né, também, da PUC do Paraná. Então, aqui vocês veem, ó, todos os pacientes internados, cada um com uma alteração específica, né? Em geral, eles têm uma fichinha, nessa fichinha fica todos os dados do paciente, então o nome, a idade, o número do registro no hospital, a doença que ele tem e todas as medicações que ele está tomando, né? E até um mapinha para que você anote, né, as medicações, o horário da medicação, se ele já tomou ou não tomou, e muitas vezes o estagiário fica responsável por isso, né? Então, tal hora, tal animal tem que tomar tais medicações, né? E a partir do momento que você começou a aprender a fazer aquilo, é você que fica responsável, claro, com a supervisão do médico veterinário, né? Você vai confirmar com ele lá, muitas vezes o residente, quando a gente tem residência, a gente vai falar um pouquinho disso para frente, e aí ele te orienta, ó, faz isso, isso, isso. E aí você começa a aprender, no começo, a primeira vez é mais difícil fazer uma aplicação e tal, daqui a pouco você já está ganha prática, aquilo fica uma coisa simples. E a hora que você chegar na disciplina de clínica, de cirurgia, por exemplo, você já está craque, porque você já fez isso bastante durante os estágios, tá? E aí, acompanhamento desses pacientes, né? Então, os pacientes internados tem aqueles que são santinhos, muito bonzinhos, que só dormem. Muitas vezes você vai ficar monitorando se o soro está descendo direitinho, desobstruir o soro quando entope e tudo mais. Mas, como nem tudo são flores, né? Tem aqueles pacientes que são um pouquinho difíceis, tá? Esse vídeo não vai sair som por causa do formato dele, eu também não consegui passar para o outro programa ali, tá? Mas vocês conseguem ver a gatinha, essa gatinha era uma gatinha que ela tinha um problema de coluna, então ela não andava. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, toda a sutura dela aqui nas costinhas. Ela fez uma cirurgia, tá? E ela era extremamente brava. Então, pensa, uma gatinha que fez uma cirurgia em coluna, a gente nem pode também movimentar de uma forma agressiva, né? E ela é extremamente agressiva e ela precisava tomar as medicações injetáveis, tá? Então, se você acabou de se formar e de repente se depara com um animal desse, é um desespero, porque você precisa tratar e não tem como você chegar perto é quase uma jaguatiricazinha, né? E conforme vocês fazem estágio, vocês vão vendo, né? Existe agora uma linha cat friendly, então existem feromônios que você consegue colocar no ambiente para acalmar o animal, existe todo um procedimento para conseguir trabalhar com esses pacientes um pouco mais agressivos, sem causar um estresse ainda maior para um paciente que está internado e que vocês vão ver mais para frente que o estresse pode causar milhões de problemas para gatos, tá? Então, por isso a importância de estágio, vocês já estarem expostos a isso, para quando vocês se formarem, isso ser uma coisa mais tranquila de lidar, tá? Doação de sangue, né? Então, isso é outra coisa que vocês conseguem acompanhar e que é muito frequente, tanto em clínicas quanto em hospitais, né? Então, para correção de anemia, por exemplo, umas anemias muito agressivas, muitas vezes o tratamento de urgência é uma transfusão sanguínea, para depois você encontrar a causa da anemia e aí tratar, né? Então, ela não vai curar tudo, vai resolver aquele problema ali naquele momento. E isso é uma coisa que sempre demanda ajuda de estagiário, né? E aí você vai pegar prática em muita coisa, né? Então, para doação de sangue, em geral, são cães com mais de 25 quilos, né? E aí uma pessoa sozinha, ela não consegue coletar o sangue, porque precisa alguém para ajudar a fazer a contenção, né? Então, tem que ser geralmente um animal dócil, mas ainda assim, precisa de alguém ali por perto para segurar esse animal, alguém para ajudar a fazer o garrote, né? Quando a gente faz o garrote, a gente aperta aqui essa veia, né? A jugular, para poder saltar, e aí colocar a agulha. E aí,
eu não consegui um vídeo aqui para colocar para vocês, mas em geral uma pessoa precisa, porque ainda, infelizmente, a maioria dos lugares ainda não é como a doação de sangue na medicina humana, né? Então a gente precisa de uma pessoa para fazer o movimento para homogeneizar a bolsa para que não coagule, né? Então isso geralmente para coletar um sangue, o ideal, né, para você ter uma boa coleta, é que você tenha de 3 a 4 pessoas. Então o estagiário sempre vai ser solicitado aí, tá? Então, outra coisa que você consegue fazer e pegar alguma prática, né? Existem lugares que existem bancos de sangue, né? Então, que você consegue acompanhar desde a coleta até a avaliação, né? Então, muitos animais eles são submetidos a vários exames para ter bolsas que são negativas para erlíquia, para babésia, para girofilária, para várias doenças, para não ter um risco para aquele animal que vai receber, tá? Bom, e aí, entre todas as coisas que vocês podem fazer no estágio, né, as aplicações por via subcutânea, vocês vão ver que isso, num primeiro momento, parece difícil, vocês podem ultrapassar a pele, vazar o medicamento para o outro lado, mas a partir do momento que vocês pegaram prática, é uma coisa extremamente simples e que se vocês fazem estágio, principalmente em um local que tem uma área de internação e o médico veterinário pega confiança em vocês, isso vai virar uma função de vocês e rapidinho isso é uma coisa super simples, né? Aplicação subcutânea, aplicação intramuscular e depois até intravenosa, como eu vou mostrar para vocês. A realização de curativos, ataduras e até a confecção de talas, tá? Então, essa cachorrinha aqui, essa filhote, que existem alguns filhotinhos que são bem penteiros, essa cachorrinha é minha, né? Eu adotei ela depois que eu atendi e ela foi abandonada. E pensa numa cachorrinha pentelha, né? Então, eu tinha que fazer essa tala aqui todos os dias porque ela comia e ela não parava um segundo, tá? Então, quanto mais vocês fizerem as coisas, mais vocês pegam prática. Vocês vão ver que a primeira vez que vocês fizerem uma tala, e é assim com a maioria das pessoas, né? E foi comigo também, a primeira tala que vocês fizerem na vida, provavelmente o cachorro vai sair andando e a tala vai ficar. Ele sai andando e a tala fica ali no formatinho, tá? Porque é um negócio chatinho de fazer. E aí, quando você tem um cachorrinho, que arranca a tala todos os dias e você tem que fazer a tala todos os dias, isso faz com que você pegue prática e as coisas fiquem mais tranquilas para quando você atender um outro paciente com o mesmo problema, tá? Outra coisa que vocês aprendem no estágio, e que é muito simples, mas que só na prática também, montar um sistema, né, de soro, equipo e catéter. Esse aqui é a fluido, né, o soro, que a gente usa bastante, o Ringer com lactato, existem outros, vocês vão ver. Isso aqui chama equipo, que é essa mangueirinha, que a gente acopla aqui, tá? E o catéter, né, o catéter que é o que a gente coloca na veia para um animal tomar soro. Parece super simples falando assim, se eu entregar para vocês isso na mão e falar, beleza. A questão é quando você está numa situação, num atendimento de emergência, e você precisa colocar aquele paciente no soro rápido, né, para fazer medicação por via intravenosa. Muitas vezes o veterinário que está atendendo entrega na mão do estagiário o soro, o equipo, e aí ele vai talvez colocar o catéter ali. Se você nunca teve contato com isso, você não sabe nem por onde começar, nem onde você vai abrir, o que você vai fazer, tá? E aí, mais uma vez, isso é algo que, na prática, com os estágios, rapidinho vocês pegam o jeito, tá? Então, vocês precisam acoplar essa partezinha aqui no soro, preencher todo o líquido do equipo, tá? Porque senão vai entrar ar na veia e deixar no jeito para depois que canular, tá? Isso aqui é colocando um catéter na veia, mais uma vez para mostrar para vocês o quanto a prática acaba ajudando, tá? Parece uma coisa simples a gente vendo assim, né? Mas quando vocês vão fazer, se você não seguir uma ordem, você se atrapalha todo. Então, aqui ele fez uma tricotomia, que quer dizer a retirada dos pelos, né? Porque se a gente fizer por cima do pelo, isso contamina, leva bactérias para o interior da veia. E aí ele tá com um catéter, né? Esse catéter aqui, essa parte amarelinha, é só silicone, que é o catéter mesmo, e ele vem junto com uma agulha, que é o mandril, tá? Que é o que tá aqui embaixo. Aí, vocês vão ver, ó, ele achou a veia aqui. Parece simples, mas quando vocês forem fazer, vocês vão ver que não é tão simples assim, tá? Tirou o garrote, tá? Então, tirou o que estava segurando aqui. Se ele tira isso aqui primeiro, se ele tira o mandril primeiro, o sangue vai lá para frente. É igual a gente quando está coletando sangue, né? Se tirar aqui embaixo antes de tirar o garrote, também esguicha sangue, tá? Colocar o esparadrapo.
outra coisa, que se você não tem prática, você tenta colocar isso com luva, você se enrola todo e aí o animal mexe e arranca aquilo da veia, aí você tem que colocar de novo, aí estoura a veia. Então, tudo isso, no estágio, vocês começam a conseguir fazer, né? Então, conforme eles vão ganhando confiança, eles vão deixando vocês fazerem, né? Primeiro uma injeção subcutânea, depois colocar um catéter na veia. Vocês vão aprender isso também. Na disciplina de semiologia, em geral, eu separo um dia de aula para vocês treinarem, mas é um dia, né? Quando vocês fazem estágio, vocês conseguem, conforme vocês vão fazendo isso, rapidinho vocês estão fazendo, canulando veia, que não é uma coisa tão simples assim, com o pé nas costas. Fica tranquilo, tá? Bom, e aí tem os dias difíceis de estagiário, né? Então, vida de estagiário também não é só aprender todas as coisas mais legais do mundo, mas muitas vezes tem aquele animal que vomita, defeca, arranca o soro, faz a maior sujeira, aquele gatinho que vomita, ou aquele que tá com as fezes pastosas, horrorosas e bem fedidas, e muitas vezes isso acaba sobrando para os estagiários, tá? Então, o serviço de estagiário muitas vezes não é só toda essa parte legal de aplicação, de canular a veia, de fazer tala, às vezes sobra também essa parte chatinha, mas que no final vale a pena, tá? E aí as várias perguntas. Quando começar a procurar os estágios, onde fazer o estágio, quando definir a área de atuação e se vocês podem mudar de ideia, tá? Então, quando é já. Já não, porque a gente está na pandemia, né? Então, aí fica um pouco mais difícil. Mas, quando começar a procurar os estágios, o quanto antes, tá? Então, assim que as coisas voltarem ao normal e vocês puderem também ter uma atuação aí presencial sem um risco à saúde, o mais legal é que vocês busquem o que vocês têm interesse e tentem fazer estágio, para ver se gosta, para ver se não gosta e começar a aprender, tá? Onde fazer estágio é isso que a gente já discutiu um pouquinho, né? Os hospitais universitários, geralmente, eles dão mais abertura, justamente por ser hospital escola, para que os alunos possam aprender, né? Possam colocar a mão na massa mesmo. Clínica particular, muitas vezes, elas têm um pouco de restrição por conta dos próprios tutores, né? Às vezes o tutor não gosta que o estagiário faça as coisas, né? Por estar aprendendo, né? E aí, quando é clínica particular, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas, muitas vezes, quando é uma clínica particular com internação, com veterinários que são conscientes dessa necessidade de aprendizado, vocês conseguem fazer muita coisa também. E o próprio aprendizado com relação a conteúdo, postura, ética e tudo mais, tá? Quando definir a minha área de atuação, né? Então, isso vocês vão ver que ao longo da graduação pode ser que vocês mudem. Então, não fechar portas nunca, levem essa informação sempre, não falar, não vou trabalhar com isso jamais, porque você sempre pode mudar de ideia, tá? Mas quando definir, é muito variável. Tem gente que fala desde o início que vai trabalhar com uma coisa, chega no final e realmente trabalha com aquilo. Tem gente que muda 85 vezes durante a graduação, tá? E tem gente que começa a definir ali no meio da faculdade, mais ou menos. O que ajuda muito? Estágio. Quanto mais estágio vocês fizerem, mais fácil de definir. E as próprias disciplinas que vocês vão ter. Vocês vão ver que agora, no início, vocês têm muitas disciplinas básicas, né? E que são fundamentais para vocês chegarem lá na frente nas disciplinas mais específicas. Vocês vão ver que elas vão ter muita importância lá para frente, mas mais ou menos na metade do curso, vocês começam a ter algumas disciplinas que são um pouquinho mais específicas e começam a direcionar mais, tá? Então, por exemplo, a disciplina de técnica cirúrgica, né, que vocês vão aprender a fazer os pontos, começam a aprender a suturar, começam a aprender as principais cirurgias, sem aprender as doenças ainda, mas as principais cirurgias, né? Então, uma pessoa que, de repente, gosta muito de técnica cirúrgica, provavelmente ela vai se dar muito bem na clínica cirúrgica de pequenos ou de grandes animais, tá? Uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de semiologia veterinária, né, que é uma das disciplinas que eu dou no 5º semestre, a semiologia veterinária, a base dela é aprender a examinar, né? Então, o exame físico minucioso. Então, vocês aprenderem a auscultar, palpar, né? Percutir, que vocês vão ver como é depois. Tudo isso para que vocês consigam fazer um exame bem feito e começar a juntar as pecinhas para construir um raciocínio clínico. Então, geralmente, quem gosta muito de semiologia acaba se dando muito bem na clínica médica, tanto de pequenos quanto de grandes animais, tá? Patologia clínica é uma área, por exemplo, que dá
dá para uma pessoa que gosta muito de laboratório, então ir para a área da execução dos exames, mas a gente discute muito os resultados dos exames também, né? Então, por que esse animal está com essa anemia? Ou por que aconteceu as plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue, por exemplo? Por que ela está baixa? Ou por que ela está alta? E você começar a montar um quebra-cabeça. Então, ela também é uma disciplina extremamente importante para quem vai pensar em trabalhar com clínica também, tá? E aí, posso mudar de ideia? Sempre, né? Vocês sempre podem mudar de ideia. Então, não pense que, porque eu defini que eu vou trabalhar com pequenos animais, você não pode chegar lá na frente e falar, não, agora eu quero trabalhar com grandes, ou agora eu quero trabalhar com inspeção. Não tem problema nenhum, né? O ser humano é mutável. Então, não se restringam aquilo porque você decidiu em determinado momento. Sejam sempre abertos, tá? E aí, vou contar brevemente para vocês a minha historinha, tá? Eu me formei na Unesp de Araçatuba, no interior de São Paulo, tá? Lá, a gente tinha um hospital, né? Então, já tinha um hospital desde o meu primeiro ano. Infelizmente, aqui a gente ainda não tem, mas eu acredito que a turma de vocês ainda vai pegar o hospital e vai conseguir trabalhar em rotina, né? Então, o que eu fiz? Desde o meu primeiro ano, eu me enfiei nesse hospital em todos os estágios que me aceitavam, né? Então, fiz estágio na obstetrícia, na fisiopatologia da reprodução, na clínica de pequenos, na cirurgia de pequenos, fui parar até na cirurgia de grandes, que era algo que eu achava que eu não queria trabalhar, fui fazer estágio para ter certeza que era isso que eu não queria. E aí, realmente, tive certeza, né? E o que me direcionou foi principalmente a disciplina de semiologia. Então, quando eu fiz a disciplina de semiologia, na época eu fazia até monitoria em técnica cirúrgica, então estava até na parte de cirurgia, né? Mas quando eu tive a disciplina de semiologia, eu tive certeza que eu queria trabalhar com clínica de pequenos, tá? Que vocês vão ver que ela direciona bastante, quando você começa a examinar o animal e começar a montar raciocínio clínico, tá? Então, fiquem bem atentos a essas disciplinas da metade do curso, mais ou menos, principalmente quem pensa nessa área de clínicas médica ou cirúrgica, né? Ou a anestesiologia, a parte laboratorial, vocês vão ver que dá uma boa direcionada, né? Quando você começa a ter, você começa a se interessar, aí fica mais fácil para seguir, tá? E depois fiz a residência dentro desse hospital também, né, na parte de clínica médica de pequenos animais, e aí vou falar um pouquinho mais para frente para vocês como funciona depois que pincelar um pouquinho como funciona depois que vocês se formarem, tá? Bom, vou trazer um pouquinho algumas especialidades aqui, porque a gente não vai conseguir falar de tudo também, senão a gente vai passar o dia inteiro, né? Vocês viram a lista de especialidades que a gente tem quando a gente fala em pequenos animais. Então, quando a gente fala em clínico geral, falei para vocês que isso inclui tudo, né? Inclui clínica médica e clínica cirúrgica. Então, olha aí, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, tudo isso, né? E muitas outras, né? Então, vocês veem que tem até medicina alternativa, que a gente fala hoje em dia, fisioterapia, acupuntura, existem várias outras que vêm surgindo ao longo dos anos, né? Por isso que é importante sempre a atualização. A medicina felina é algo que tem ganhado bastante espaço também, comportamento animal, né? Então, tanto de felinos quanto de cães, né? Então, o estudo do comportamento também está muito relacionado a diversas doenças, né? Existe uma linha agora que tem surgido até de psiquiatria de cães e gatos, né? O intensivismo, então, o intensivismo é trabalhar principalmente em UTIs, né, em pacientes graves, né, internados, e está muito relacionado também esse intensivismo muito próximo aí, de alguma forma, da anestesiologia, tá? Então, não vou conseguir falar de tudo isso para vocês, mas a gente vai buscar algumas aí para eu contar mais ou menos como funciona. Por quê? O clínico geral, ele tem que saber disso tudo, né? E é um pouco clichê, mas quem quer fazer tudo não faz nada, na verdade, né? E se a gente for pensar na tendência do futuro, realmente é a busca por especialidades, né? Se a gente considera, se os tutores, em geral, eles têm considerado cada vez mais pequenos animais como animais, como pessoas não, né? Mas como parte da família, a ideia é que eles busquem cada vez mais um atendimento de qualidade, né? E se a gente for se espelhar no que existe na medicina humana, quando você tem um problema, por exemplo, na pele, você vai num dermatologista, você não vai no clínico geral,
né? Então, a tendência ao longo dos anos é que essas especialidades ganhem cada vez mais espaço. Quando a gente fala hoje em grandes centros, então em Belo Horizonte, em São Paulo, já existe o atendimento especializado e isso é extremamente comum. Quando a gente vai para as cidades pequenas, talvez isso ainda não esteja tão absorvido, mas a tendência ao longo dos anos é que isso realmente aconteça, tá? Justamente porque é impossível uma pessoa saber muito bem todas essas áreas, né? Então, existem muitas especificidades de cada uma delas que é necessário que a gente estude muito determinada área para conseguir dizer alguma coisa, tá? Então, vou trazer algumas aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, dermatologia, tá? Dermatologia, né, que seria com relação às afecções de pele, ela tem uma casuística, então o número de casos atendidos variável, mas que em geral é extremamente frequente, né? Então, existem locais que quase 70% dos casos atendidos são dermatologia, né? Isso porque muitas vezes como a pele é um órgão externo, muitas vezes o tutor enxerga aquilo, né? Então ele vê aquele animalzinho assim, ó, todo lesionado, né? Todo vermelho, a gente chama de eritema isso, com o pelo feio, sem brilho, que caiu, cheio de crostas, né? E aí ele vai buscar por atendimento porque ele está enxergando aquilo. Vocês vão ver que muitas vezes, por exemplo, um animal com uma anemia, se não é um animal tão próximo assim da família, se a pessoa não está o tempo todo de olho nele, ela demora para perceber e vai levar esse animal quando ele já está muito mal. Agora, quando é uma lesão de pele, muitas vezes ele bate o olho e já vê, né? E aí aquilo, até para o tutor, que às vezes não é nem tão cuidadoso, mas aquilo é feio, então ele vai buscar um atendimento. Então, o atendimento da dermatologia, ele é bastante abrangente, né? E muitas vezes causa lesões muito agressivas e que os animais, eles realmente sentem dor. Então, essa cachorrinha aqui, ela tem um quadro alérgico e ela fez essa lesão aqui horrorosa de tanto se coçar, tá? E aí, quanto mais ela se coça, pior fica essa lesão. Então, a necessidade de buscar um atendimento especializado, tá? Mais algumas lesões, só para vocês terem uma ideia de como é, né? Então, esse aqui é um filhotinho, vocês veem aqui cheio de crostas ao redor dos olhos, ao redor da boquinha, tá? E isso aqui também, se não tratado, pode piorar, pode espalhar, tá? Isso é uma otite, é uma infecção do conduto auditivo, aqui cheio de secreção, isso aqui tudo é pus, né? Muitas vezes isso é causado por bactérias, pode estar associado com fungo e também precisa de tratamento específico. Muitas vezes tem gente que leva na casa de ração, o cara da casa de ração da agropecuária às vezes vende um remedinho, fala para pingar uma gota 2 dias, e isso só faz mais resistência de bactérias, só piora mais ainda. Então, mais uma vez, a necessidade de um atendimento de uma forma adequada, tá? Essas bolinhas aqui, ó, todas no abdômen desse cachorrinho aqui, todas essas bolinhas esbranquiçadas são bolinhas de pus, que a gente chama de pústula, né? Isso que ele tem é uma doença que chama impetigo. Então, é uma alteração dermatológica também, mas que muitas vezes traz informação para a gente de outras coisas. É frequente filhotinho com a imunidade baixa ter essa barriguinha cheia de bolinha de pus, né? E indica para a gente que ele tem uma imunidade baixa. Muitas vezes cachorrinho com sinomose, que é uma doença infecciosa até, né? Eles têm essas alterações, tá? Então, tudo isso inclui aí no atendimento da dermatologia. E aí vocês vão ver animais que coçam muito, né? Então, se coçam desesperadamente, ó. Só de encostar ele coça. E isso é uma coisa que muitas vezes incomoda o tutor, né? Muitas vezes ele vai levar porque de tanto ver o cachorro se coçar, ele fica desesperado também. E tem cachorro que, assim, não consegue dormir de tanto que se coça. Existem infinitas possibilidades para isso, né? Então, não existe um remedinho para coceira, né? Você precisa descobrir por que ele está coçando e tratar direitinho, tá? Existem também aqueles animais que têm essas lesões, mas que também não coçam nada. Mas que se você não trata, isso vai se alastrando e vai piorando e vai ficando mais e mais complicado. E aí, os exames que a gente tem na dermatologia, tá? Ó, esse aqui, vocês conseguem ver que é um rosto de um cachorrinho no escuro? Dá para ver? Sim. Dá para ver.
tá escuro assim, porque a gente precisa fazer esse exame no escuro, né? Então, a gente usa essa luz aqui, né, que a gente vai ter aqui no nosso hospital também, vocês vão ter oportunidade de ver na aula de vocês, né? Então, tem que ser no escuro, chama luz de Wood, né? É uma luz ultravioleta que a gente coloca sobre um animal que tem uma suspeita de uma doença fúngica, né? E aí, ó, essa parte aqui que fica fluorescente, fica verde fluorescente, indica pra gente que ele tem um tipo de fungo, né? Que é o Microsporum canis. Então, para vocês verem que, assim, não essas lesões de pele, muitas vezes elas são parecidas, mas não existe um remedinho para doença de pele. Você precisa fazer o diagnóstico certinho e ver o que aquele animal tem, né? Então, isso aqui é uma forma de diagnóstico. Outra é essa aqui, que já foi passando, mas deixa eu voltar aqui para vocês verem. Isso aqui é uma biópsia. Não, então, isso aqui, ó, se chama punch, né? Então, existem algumas doenças de pele que se faz necessário retirar um fragmento da pele, tá? Para enviar para análise do tecido. Então, a gente encaminha esse pedacinho da pele para poder avaliar que tipo de doença que esse animal tem naquela pele, tá? Então, aqui é um exemplo de um momento que a gente trabalha na clínica médica e a gente precisa do anestesista, né? Então, esse animal precisa ser anestesiado, muitas vezes precisa fazer uma anestesia local para remover esse fragmento, para poder fazer um diagnóstico certinho e aí entrar com o tratamento justamente para aquela doença, né? Não é toda doença de pele que precisa fazer isso, mas tem algumas que têm indicação. Aí vocês veem, ó, que ela corta certinho aquela bolinha, aí termina de tirar com o bisturi, e aí esse fragmento é colocado em um potinho contendo formol, e é encaminhado aí para o laboratório de patologia, tá? Aí no laboratório de patologia eles vão trazer o resultado para a gente, que provavelmente é essa ou aquela doença, de acordo com o padrão histológico, tá? Aí, outro exame que é bastante corriqueiro na dermatologia, que a gente faz com muita frequência, é o raspado cutâneo, tá? O raspado de pele. Então, com uma lâminazinha de bisturi, quando existe uma lesão, a gente raspa ali um pouquinho, né? Coleta um pouquinho do material, geralmente um raspado um pouco profundo, até sangra um pouquinho, coloca na lâmina e visualiza. Então, vocês vão ver na disciplina de parasitologia, esses aqui são alguns tipos de sarna, tá? Então, a gente tem esse aqui, ó, parece um charutinho, é o Demodex canis, tá? É aquele que causa sarna negra, né? Então, um animal que ele pode ficar inteirinho, sem pelo, né? Por conta desses bichinhos aqui que a gente vê microscopicamente, né? E, na maioria das vezes, quando a gente fala desse tipo de sarna, para vocês verem que como é necessário a especialidade e tudo mais, a gente fala em sarna, a gente pensa que coça, né? Esse tipo de sarna geralmente coça muito pouco, quando é causado por esse bichinho aqui. Agora, quando é causado por esse aqui, que é o Sarcoptes, ele coça muito. Então, aquela sarna que a gente conhece que coça demais é por esse aqui de baixo, esse gordinho aqui de baixo, tá? Então, mais uma vez, a importância do diagnóstico na dermatologia. E esses aqui são exames citológicos, né? Que a gente coleta da pele também, pode coletar da orelhinha, né? Do conduto auditivo, quando tem otite também, cora, né? Vocês vão fazer tudo isso também durante a graduação. Esse aqui é como se... Tem que forçar um pouquinho, porque essas aqui não estão tão bonitinhas, tá? Mas isso aqui é uma levedura que a gente chama de malacésia. É um tipo de fungo. E eles parecem, na literatura a gente diz que parece um sapatinho, né? Uma pegadinha, tá? Esses aqui já são bactérias. Então, todas essas bolinhas aqui são bactérias do tipo Coccus. E, em geral, elas estão associadas aí, pode estar associada à infecção da pele mesmo, mas do conduto auditivo. Então, em casos de otite, também é muito frequente, tá? E aí, todos esses exames. Então, aqui, ó, só para vocês verem. Então, esse aqui é um caso de dermatologia associado com endocrinologia. Essa cachorrinha tem hipotireoidismo, né? Que é uma doença que é muito comum na medicina humana também, né? Então, aí, vocês veem aqui, ó, ela completamente não, né? Mas quase pelada, né? Sem pelos, com um pouquinho de pelo aqui, um pouquinho ralinho, né? Mas que caiu um monte de pelo dessa cachorrinha, né? Então, ela tinha hipotireoidismo e aí fez o diagnóstico, entrou com o tratamento, que é reposição de hormônio. Depois de algumas semanas de tratamento, ó, o pelinho já começou a crescer, já estava um pouquinho melhor. E olha aqui, depois de 6 meses de tratamento, olha a diferença, né? E essa cachorrinha era uma cachorrinha que já tinha passado, assim, por, sei lá, mais de 10 veterinários,
né? E aí passava um shampoo, passava um sabonete, passava um spray e nada adiantava. Porque é a importância de fazer um diagnóstico da forma correta e entrar com o tratamento certo. No caso dela, ela não precisava do shampoo, ela precisava de uma reposição de hormônio, tá? E ainda na dermatologia existem os testes alérgicos, né? E esse aqui, infelizmente, não é todo lugar que faz, geralmente são clínicas dermatológicas especializadas. A alergia é algo muito comum na dermatologia, vocês vão ver, e que coça demais e que saber ao que o animal é alérgico é bastante complicado, né? E aí, quando você chegou no diagnóstico de que o animal tem alergia, então dermatite atópica, aí é possível fazer um teste para verificar o que ele mais é alérgico, né, em locais específicos. E aqui é mais um exemplo que a gente precisa do apoio tanto de um laboratório, né, para a confecção dos extratos e tudo mais, para testar a alergia desse animal, mas também do anestesiologista, né? Porque diferente da gente, né? A gente, quando faz teste alérgico, não sei se vocês já fizeram alguma vez, a gente fica parado, eles inoculam no nosso braço, né? Eu fiz uma vez há muito tempo, e eles inoculam no nosso braço e a gente vê o que que aumenta, né? O que que cresce, o que que reage para ver o que você é alérgico. Mas a gente, eles falam, fica quietinho com o braço parado, a gente fica. Eles não tem como, né? Então aí precisa anestesiar para poder fazer a aplicação tudo direitinho, tá? Aí, aqui, eu vou parar um pouquinho que eu vou mostrar para vocês em outro lugar, tá? Para poder sair o som, porque ali não estava saindo o som. Vou parar de compartilhar aqui e compartilhar um outro. Aqui, ó. Todo mundo conseguiu ouvir? Sim. Deu para ouvir? Tá, beleza. Vou voltar ali no outro. Porque lá no PowerPoint, não sei por que ele não funciona direto o vídeo, não sai o som. Tá. Então, vocês viram? Esse aqui, o que a gente está fazendo é um reflexo de tosse, tá? Então, quando a gente fala em tosse, geralmente, a primeira coisa que a gente pensa é que é um problema no pulmão, né? Um problema respiratório, né? Mas é um dos principais sinais clínicos de um paciente que tem um problema no coração, né? Então, o animal tossiu, se ele for mais velhinho, principalmente, uma das coisas que a gente precisa pensar é coração. E aí, a área da cardiologia, ela acaba sendo muito importante, porque a gente tem exames específicos para diagnosticar o tipo de problema cardíaco, verificar o tratamento mais correto para aquele animal, tá? Então, aquilo que aquele cachorrinho estava tendo é uma tosse. E é importante de vocês saberem também como é uma tosse de um cão, como é a tosse de um gato, porque muitas vezes o tutor, quando traz para a gente, diz que o cachorrinho estava tendo um engasgo, né? Então é muito comum isso. Ele fala, eu acho que ele comeu um osso porque ele está engasgando. E, na verdade, é uma tosse porque ele tem um problema no coração, né? Então, isso vai acabar sendo uma competência de vocês, né? Quem estiver trabalhando com clínica de pequeno, saber diferenciar, tá? Aí, aqui dentro da cardiologia ainda, a aferição de pressão, né? Então, a pressão, ela pode ter alterações em consequência de várias outras doenças, mas uma delas é um problema cardíaco, né? Então, aqui o que eu tinha mostrado até num outro slide lá para vocês, mas aqui fica um pouquinho mais claro. A gente coloca esse manguito aqui no bracinho, existe o tamanho específico para cada animal, né? Dependendo do porte do cão, a gente vê o manguito específico, né? Esse aqui é o esfigmomanômetro, tá? Que é aquele reloginho, igual a gente usa em gente, né? E aí tem essa perinha aqui também, tá? E o Doppler. Então, a gente precisa de toda essa parafernália para conseguir aferir a pressão de um animal. O Doppler, ele vai só amplificar o som, tá? A gente já tem esses aqui, ainda falta chegar uma partezinha, mas isso com certeza vocês vão ver na graduação de vocês, tá? E aí, infla, né, essa perinha aqui,
E aí, inflando isso, vocês vão ocluir a passagem do sangue, e aí quando começa a soltar, igual de gente, né? Igual todo mundo já deve ter aferido a pressão em algum momento. Quando começa a soltar, né, e voltar a passagem do sangue, a gente consegue identificar nesse reloginho aqui qual é o valor da pressão arterial sistólica, diastólica, tá? E aí, por quê? Existem cães hipertensos, e aí a gente precisa tratar, tá? Então, cão com a pressão alta, ele é relativamente comum. Ainda entre os exames específicos da cardiologia, né, o eletrocardiograma, que a gente coloca aqui os eletrodos, né, então nas 4 patinhas, então é o exame para a gente ver o ritmo do coração. Vou mostrar o vídeo também para vocês, ele faz um traçado com várias ondas, e aí a gente consegue interpretar a partir dali se aquele cachorro tem uma arritmia, se ele precisa de algum medicamento para tratar nesse sentido, tá? Essa cachorrinha é a mesma coisa, ela tá fazendo um eletrocardiograma, só que ela tem essa caixinha aqui, ó, porque o que ela tá fazendo é um Holter, tá? O Holter é para avaliar o ritmo do coração, mas fica 24 horas com o animal, né? Então, igual que pessoas também fazem, tá? Então, ela fica só que no caso dela, né, a gente consegue colocar na cintura e tudo mais. Agora, o cachorrinho, geralmente, ele tem que colocar como se fosse uma mochilinha nas costas, e aí ficar com aquele aparelhinho 24 horas para ver se nessas 24 horas, em algum momento, ele tem arritmia, né? Tem uma alteração do ritmo do coração. E aí o tutor geralmente anda com um caderninho atrás do cachorro, anota, né? O que ele fez em cada momento para associar ali se ele tiver algum problema, tá? Então, aqui o que eu falei para vocês, ó, o eletrocardiograma. Então, ele fica com aqueles eletrodos nas patinhas, isso não dói nada, é muito tranquilo. E aí, isso vai gerando todo esse traçado, que é o batimento cardíaco dele, né? A gente vai ver se tem alguma alteração no ritmo do coração. Cães, gatos, então são animais que têm que ficar bem tranquilos, bem quietinhos, para que a gente tenha um bom resultado, tá? Aqui, mais um exame do coração também específico, aqui é um gambazinho fazendo. Esse aqui é o ecocardiograma, tá? Então, o ecocardiograma, ele traz informações para a gente com relação ao tamanho do coração, a passagem do sangue pelo coração. Então, quando tem um refluxo de sangue de uma câmara para outra, acho que isso de câmaras cardíacas vocês já devem ou vão ver na anatomia, né? Das 4 câmaras, esse sangue, na verdade, ele não tem que se misturar, mas quando você tem algum problema em válvula, isso pode acabar acontecendo. E esse exame consegue detectar tudo pra gente, tá? E tudo isso na especialidade da cardiologia. Pode falar. Esse gambazinho, ele tem, como que é o nome? Peraí, esqueci o nome. Ele tem esse refluxo, não tem? Você diz por esse exame aqui? É que, na verdade, esse exame especificamente não é dele, mas tem o refluxo sim, tá? Nesse exame tem o refluxo sim. Esse aqui é de um cachorrinho, tá? Eu coloquei só para ilustrar para vocês, porque eu não consegui a imagem desse aqui, né? A pessoa que fez, ela não chegou a gravar, tá? Esse aqui é de um cachorrinho, o vídeo do ecocardiograma, mas tem refluxo sim, você já conseguiu enxergar ali. Ó, aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui são tem 2 câmaras aqui. Esse aqui no meio, ó, que fica balançando, é a válvula do coração, tá? E aí você vê que mistura aqui, e não era para misturar. Então, quando a gente tem um probleminha na válvula, começa a acontecer essa mistura de sangue que não era para ter, tá? Sim, obrigada. Imagina. Ainda na cardiologia, essa é uma cachorrinha, né, que ela tinha um probleminha no coração. Muitas vezes eles fazem um edema pulmonar, né? Então enche de água no coração como consequência, enche de água no pulmão como consequência do problema no coração, e ela está no oxigênio. Vocês conseguem perceber aqui a dificuldade dela para respirar? Deu para ver? Opa! Todo mundo conseguiu ver? Rodou o vídeo certinho? Sim, tá rodando. Tá rodando. Então tá bom. Sim, tá rodando. Beleza. Então, ela com bastante dificuldade para respirar. Então, muitas vezes, quando chega esse cachorrinho com um problema no coração, ele pode ter muita dificuldade para respirar. Aí ele precisa ficar no oxigênio. A gente faz várias medicações para melhorar. Então, essa água no pulmão é feito diurético para tentar enxugar um pouco isso. E outras medicações para melhorar o trabalho do coração, né? E ela fica em observação e repouso. Essa aqui é a mesma cachorrinha, ainda não estava 100%, mas um pouquinho depois. Ó, como ela já estava um pouco melhor. A respiração ainda um pouquinho difícil, mas conseguiu sair do oxigênio, né?
E aí, ela já andando, já um pouquinho melhor. Ela ficou bem depois. Essa cachorrinha tinha 15 anos, né? E um probleminha no coração. Então, tudo a importância de pensar nessas especialidades aí, tá? Medicina felina, né? Então, gato, quando a gente fala em gato, a medicina felina é uma área que tem ganhado muito espaço. Então, vocês viram lá no início, um aumento de mais de 8% das pessoas que têm adotado ou adquirido gato de uma forma geral como animal de companhia, né? Então, por muito tempo, o gato foi visto como um cão pequeno. Então, tudo que se fazia para o cão era extrapolado para o gato. Hoje já se sabe que existem muitas doenças que o gato tem, mas que o cão não tem, ou doenças que no gato acontecem de uma forma diferente e que o tratamento acaba sendo diferente, né? Então, é uma área que tem sido cada vez mais estudada. E eu gosto muito dessa imagem aqui, porque o gato, na verdade, ele tem só uma capinha de gato. Na verdade, ele é um ETzinho, tá? Porque o que acontece é que vocês vão perceber isso, que muitas vezes o que você faz de uma medicação e que atua de uma forma ótima para o cão, para o gato, no gato ela atua completamente diferente. Ou uma doença que acontece de uma forma que a gente conhece bem no cão, no gato ela acontece de uma forma muito diferente. Então é uma área que ela tem sido estudada, mas que em comparação com o que a gente sabe hoje de cão, a gente sabe muito pouco de gato, tá? Então tem ganhado bastante espaço e quem tem interesse é algo muito legal de se estudar, tá? Quando eu falo para vocês em doenças específicas, por exemplo, um cão, quando ele fica um pouquinho, fica doente por qualquer causa, ele pode deixar de se alimentar, às vezes ele fica uma semana sem comer. Aí começa o tratamento, ele começa a melhorar, ele volta ao normal, fica tudo bem. Um gato, principalmente esses gatos obesos, se por algum motivo, às vezes até um estresse, né? Porque vocês vão ver que estresse causa vários problemas em gato. Então, o gato, principalmente esses obesos, se ele fica sem se alimentar por 3 dias, ele pode ter uma doença que chama lipidose hepática. E ele pode, inclusive, morrer, né? Então, é tudo muito mais complicado. Isso aqui é um gatinho urinando com sangue. Então, isso é muito frequente em gato também, né? Uma doença de trato urinário inferior, né? Ou uma cistite intersticial, que não acontece no cão, mas no gato é muito comum. Então, ele estressa, às vezes, porque chegou uma pessoa nova na casa, ou alguém viajou, ou levaram ele para viajar, e tem relato, inclusive, de gato que tem estresse por mudança climática. Então, esfriou, ele estressou. E aí, ele pode ter uma cistite. E aí, essa cistite não é uma coisinha simples, né? Ele pode começar a urinar com sangue, alguns gatos podem ter até uma obstrução. Então, pode parar de urinar, né, por conta disso. E aí, inclusive, ele pode vir a óbito, ele pode morrer, é uma doença relativamente grave que pode ter início lá no estresse, né? Então, também lembrar disso, que essas especialidades mostram o quanto o manejo do gato é diferente do cão, tá? E aí, quando se fala em atendimento, né? Hoje já existem clínicas especializadas que só atendem felinos, é mais difícil, claro, né? Mas o ideal, né? O mundo ideal é que, se é uma clínica que atende cães e gatos, desde essa parte da entrada, então da sala de espera, do gato tem que ser separado do cão. Porque se o gato ali na sala de espera, antes do atendimento, fica encarando um cachorro, ele já pode estressar e o seu atendimento vai ser todo complicado, tá? Quando a gente fala em manejo de gatos dentro de casa, o gato é um animal muito explorador, muito observador. Então, ele gosta de áreas altas para que ele consiga ficar olhando tudo, né? Então, é muito legal isso, esse enriquecimento ambiental, a colocação de prateleiras, esses nichos, né? Tudo isso traz um bem-estar para o gato. E aí, diminui a ocorrência dessas doenças que são associadas ao estresse. Né? Então, vocês veem que para o cachorro, você jogou uma bolinha, ele já está super feliz. Agora, para o gato, já é diferente. Né? Então, tem todo um manejo diferente por conta dessas particularidades da espécie. Tá? Oncologia. Não vou falar todas para vocês, viu? São algumas que eu selecionei aqui de maior importância, tá? Oncologia também é uma área que tem ganhado bastante espaço na medicina veterinária, né? Principalmente com os avanços tecnológicos aí, a gente tem conseguido mais diagnóstico, mais tratamento, mais tempo de sobrevida. Então, a gente tem mais animais idosos também, né? E quando a gente fala em câncer, né, que é o que a gente pensa no tratamento da oncologia,
ele, em geral, aparece com mais frequência em animais idosos. E aí existem vários tipos de câncer em qualquer dos tecidos, né? Esse animal aqui, ele tem um linfoma, né? No caso do linfoma, o tratamento ele não é cirúrgico, a gente não vai remover esse linfonodo, né? Quimioterapia, né? Agora, esse outro animal, que tem um aumento de volume em região aqui de seio nasal, principalmente, então aí, claro, né, nesse caso você precisa dos exames específicos, mas esse animal aqui é um crescimento ósseo, tá? Aí, dependendo, você vai entrar com quimioterapia, dependendo da invasão que existe, não tem muito como remover cirurgicamente, então cada paciente tem que ser avaliado individualmente, tá? Esse aqui, só para vocês verem, é uma gatinha com carcinoma espinocelular, que é muito comum na região de face de gato, principalmente gato que tem essa parte do narizinho mais claro, mais branquinho e que toma muito sol, né? Então, esse aqui, ele foi feita uma abordagem cirúrgica, então esse aqui logo depois da cirurgia, né? Removeu tudo aqui com os pontinhos ainda bem feio, né? E depois da cicatrização, olha só, ficou com uma deformidade, mas tá mais bonitinho é forçar um pouco, né? Mas ficou mais certinho, né? Então, conseguiu remover, foi tudo ok. Existem algumas doenças, né, oncológicas que a cirurgia consegue curar, esse animal não tem mais problemas, você consegue tirar tudo com margem e tal. E tem alguns animais que o cuidado é paliativo, né? Então, que a gente vai só acompanhando, né, e vendo como, fazendo quimioterapia e tentando segurar o avanço do câncer, né? Falei para vocês que existe a parte de oncologia clínica, né? Então, principalmente as quimioterapias. Então, o ideal é que a pessoa que vai fazer a quimioterapia esteja toda paramentada, então esteja com todo o cuidado, porque muitas vezes são medicações que a manipulação ela é mais complexa, né? Então, muitas vezes para preparar o medicamento ele tem que ser feito dentro desse fluxo, a pessoa que vai fazer a aplicação com óculos de proteção, máscara ou avental, tá? Sempre para se proteger, para não ter contato com o medicamento, né? Porque a ideia do medicamento, desses quimioterápicos, é matar células neoplásicas, mas muitas vezes ela pode matar células normais também, né? Infelizmente ainda acontece assim. Esse é um cachorrinho aqui, ó, tomando sorinho, né? E dependendo do quimioterápico, ele é feito por via oral ou por via intravenosa. Nesse caso, ele tomou a quimioterapia, ele precisa ficar depois algum tempo no soro, porque ele pode ter algumas outras consequências em outros órgãos se ele não se hidratar, tá? Aqui ainda na oncologia, uma outra modalidade, tá? Que é relativamente nova, que é o que a gente chama de eletroquimioterapia, tá? Então, é um aparelho, um eletroquimioterápico, né? Que ele dá como se fossem esses choquinhos na área do tumor, e para tentar alterar ali as células tumorais e abrir espaço para penetrar melhor o quimioterápico, né? Então, ela tem um efeito muito legal para vários tipos de câncer, mas são alguns que têm indicação, tá? Ó, então, é até um pouco agressivo, esses animais eles têm que estar anestesiados, claro, né? E aí é feito esse choquinho, a abertura dessas células e a inoculação, né, do quimioterápico por via intravenosa, que aí facilita a entrada para matar a célula tumoral, tá? Essa cachorrinha aqui também é uma cachorrinha minha, com melanoma cutâneo. Esse aqui tinha um carcinoma, né, oral, e esse aqui um carcinoma também no interior do focinho, né, interior nasal aqui. Todos eles anestesiados. Opa. Oftalmologia. Então, na oftalmologia, vocês vão atender desde um animal que está com um pouquinho de incômodo, o olho um pouquinho vermelho, ou às vezes piscando um pouquinho mais de um olho, né, porque machucou ali, até um animal que foi atropelado com uma protusão de globo ocular, que aí já caracteriza uma emergência oftálmica. E que aí, então, também existe oftalmologia clínica, oftalmologia cirúrgica. Existem problemas como esse aqui, que você trata só com colírio. Agora, como esse aqui, que você precisa de uma cirurgia de urgência para poder corrigir, tá? E aí existem vários exames, quando a gente fala em oftalmologia. Aqui, estou mostrando para vocês num coelhinho, mas que pode ser feito, e é feito com frequência, tanto em cães quanto em gatos. Então, existem vários testes dentro da oftalmologia para conseguir fazer o diagnóstico, tá? Então, esse aqui, primeiro, é o teste de Schirmer, para medir a produção de lágrima, né?
Esse aqui é uma... então, eu coloco esse daqui, a gente coloca, né, aqui na pálpebra inferior e vê o quanto ele produz de lágrima em 1 minuto. No mínimo tem que ser 15, então daí fica molhadinho, marca aqui, ó, né? Se ele produz menos, ele tem o olho seco, aí ele precisa de um colírio lubrificante. Esse aqui é para a gente verificar a tonometria de aplanação para verificar a pressão do olho, né? Então, eles têm glaucoma também, que aumenta a pressão no interior do olho, assim como algumas pessoas, né? E aí também precisa de colírio, em algumas situações, uma correção cirúrgica. Esse é o teste de Jones, né? Que pinga um colírio, né, no olhinho, um colírio fluorescente, que chama fluoresceína, e existe um conduto que leva, né, do olho até a narina, né? Então, você pinga o colírio para você confirmar que não existe nenhuma obstrução de ducto, e em alguns minutos esse colírio precisa sair no narizinho. Aí você fala, beleza, então tá passando direitinho, tá? Ainda na oftalmologia, né? Fundoscopia para avaliação de retina, né? Então tem que dilatar a pupila, verificar na retina, verificar o fundo do olho, né? Então é feito com toda uma aparelhagem específica. E as cirurgias oftálmicas. Então, as cirurgias oftálmicas são cirurgias muito minuciosas. Vocês veem aqui, ó, que ela é feita com microscópio, né? Porque você precisa de uma precisão muito grande, né? Uma mão muito firme, porque é uma cirurgia muito delicada, né? Então, existem algumas situações que a indicação é cirúrgica. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Você quer um animal que tinha uma perfuração do olho, uma perfuração corneal, que é a camada mais externa do olho, né? E aí, foi feito um enxerto conjuntival. Então, remove um fragmentozinho aqui dessa parte branca e coloca aqui em cima meio que para tampar essa perfuração, tá? E olha como é que fica. Então, tudo isso é feito com esse fio de sutura que ele é mais fino, ele é um fio 8-0, que é mais fino que um fio de cabelo. Então, imagina para fazer uma cirurgia dessa, né? Então, ela é feita em microscópio e tem que ter uma precisão absurda na mão, né? Então, imagina um olhinho de um cachorro com um fio que é mais fino que um fio de cabelo, né? É uma cirurgia relativamente complicada, mas é mais uma especialidade da oftalmologia, né? E aí entra a medicina alternativa, a acupuntura, né? Então, a acupuntura é da medicina chinesa, né? A gente tem aí algumas resultados muito bons e aplicabilidade aí para diversas doenças, né? Então, animais com problemas de coluna, animais até com problema renal. Então, existem os pontos específicos que são estimulados pela colocação de agulha, que aí toda uma linha da medicina chinesa. Fisioterapia, que muitas vezes é uma modalidade aí auxiliar, principalmente para animais com alterações ortopédicas, neurológicas, né, que dá uma ajuda muito legal aí para recuperação pós-cirurgia, né, cirurgia de joelho, algumas coisas nesse sentido, animais com dificuldade para andar, né, então tem toda essa especialidade, né, então de andar aqui para estimular a movimentação, andar dentro da piscina, tá? E outras, claro, muitas outras de medicina alternativa também. Agora eu vou falar bem rapidinho para vocês, porque eu sei que ainda não é nem o foco, eu sei que vocês devem estar querendo me matar já, porque a gente está se prolongando até um pouquinho mais, mas só para vocês terem uma ideia, eu sei que está bem longe da formatura, sei que ninguém quer pensar a respeito disso agora, mas existem algumas coisinhas que são importantes de você, que são legais de vocês saberem, né? Até para traçar como vocês vão fazer a graduação de vocês, né? E vocês terem a oportunidade de pensar nisso desde já e não chegar lá no final e falar assim, nossa, devia ter feito tal coisa, né? Então, mais por conta disso, eu vou trazer algumas informaçõezinhas para vocês, tá? Onde vocês podem atuar. Então, mostrei aqui tudo isso para vocês, todas as especialidades, né? A parte de clínica geral e tudo, mas vocês podem atuar em diversos locais, tá? Pensando na vida profissional de vocês. Vocês vão ver que, e eu falei isso, não sei se algum de vocês estava lá na live da residência, do GPET, por mais dedicado, esforçado, estudioso que vocês sejam, e tem que ser mesmo, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que, quando vocês chegam ali na parte da vida profissional, tudo que vocês viram na graduação tem muita importância, vai te ajudar muito? Vai. Mas a partir do momento que você começa a vida profissional, você vê que aquilo era muito pouco para você fazer um atendimento da forma como você gostaria, que
aquilo tudo que vocês viram, vocês precisam estudar muito mais, tá? Porque a veterinária é um curso generalista. Vocês têm que passar por tudo. Então, a gente, por mais que a disciplina seja difícil, vocês não conseguem se aprofundar demais em nenhuma área, né? Vocês vão ver que eu mostrei tudo isso para vocês, mas assim, vocês não vão sair cardiologistas, dermatologistas, depois de fazer clínica médica, tá? A gente tem a disciplina de clínica médica. Então, vocês vão precisar estar sempre se atualizando, pensando em cursos, pensando em formas de pós-graduação aí, tá? Onde vocês podem trabalhar? Hospitais e clínicas veterinárias particulares, claro, né? Isso, a partir do momento que vocês se formaram, vocês estão habilitados para clinicar, para operar, mas a questão é ter a segurança e a prática. O estágio vai ajudar muito, mas existem outros fatores pós-formatura que também vão te ajudar bastante, tá? Plantões. Então, o que eu falei para vocês, plantão é uma coisa que sempre tem, né? Então, não vai ficar rico, não vai conseguir comprar uma casa em 3 meses, jamais, mas vocês não vão morrer de fome, tá? Então, assim, não feche os olhos completamente para a parte de clínica e cirurgia de pequenos, né? Porque um plantãozinho vocês sempre conseguem, principalmente quando recém-formados, né? A questão é que plantão, geralmente o que aparece é bucha, né? A gente fala bucha porque são aqueles casos difíceis que vão aparecer no meio da madrugada, super complexo, que vocês, ainda mais recém-formado, acaba sendo muito difícil de conduzir, né? Mas quanto mais vocês fizerem, mais uma vez, melhores vocês ficam, tá? E aí temos cursos de aperfeiçoamento, que são cursos que têm geralmente uma duração de 8, 9 meses, né? Que você não se torna, você não é um curso de especialização, mas você consegue se aperfeiçoar em uma área ou outra, por exemplo, cardiologia, oftalmologia, né? Você não se torna especialista, mas você consegue se aperfeiçoar em determinada área. Cursos de atualização, e isso é uma coisa muito importante, principalmente para aqueles que vão atuar em clínicas particulares e que nem sempre estão em contato com por exemplo, quem está dentro de uma faculdade, mesmo depois da formatura, né? Pessoas que fazem residência, que fazem aprimoramento, mestrado, doutorado, muitas vezes a informação chega mais fácil, né? Do que quem está em clínica particular. Então, a importância da realização sempre de cursos de atualização, acompanhar simpósios, congressos. Simpósios e congressos podem começar desde já, tá? Tem, claro, um custo, né? Vocês vão ter aí, vai demandar uma parte financeira de vocês, uma parte do tempo de vocês, mas isso também ajuda muito, tanto para currículo quanto para aprendizado, tá? E aí, os que eu vou falar mais para vocês, os cursos de especialização, residência, aprimoramento, mestrado e doutorado, tá? Mestrado e doutorado, em geral, é para quem quer pensar em área acadêmica. Eu vi que alguém falou aí que quer ser professora da graduação, e aí esse caminho é o que você tem que traçar, tá? Mas aí depende muito da área, né? Então, se você for para as áreas clínicas, muitas vezes a residência ou aprimoramento antes disso vai te trazer muita prática e muito auxílio teórico também, tá? Eu vou mostrar a diferença desses dois, principalmente, da especialização com a residência aprimoramento. Ou ainda, né, vocês podem também resolver a RIP, né? Já que existem várias possibilidades aí para vocês pensarem de áreas de atuação. Se vocês ficarem doidinhos depois de formarem, não tiverem mais o que fazer, vocês podem ir vender a arte na praia, que é uma possibilidade interessante também. E aí, assim, educação continuada, né? Então, medicina veterinária, a partir do momento que vocês pisaram o primeiro dia na sala de aula, vocês nunca mais podem deixar de estudar, tá? Porque o nosso curso, né, a nossa profissão, aí é algo que está em constante atualização. Então, o tempo todo surgem fármacos novos, surgem doenças que não se sabia antes e que agora foi descoberta e que tem um tipo de tratamento, daqui a alguns anos o tratamento já caiu por terra e existe outra forma mais eficaz, né? Então, é algo que é extremamente mutável, né? Você sempre tem que se atualizar. Um medicamento que vocês vão aprender aqui na graduação, pode ser que depois que vocês se formarem, 5 anos depois, aquilo lá nem use mais. Existe uma coisa muito melhor. E se vocês não se mantiverem sempre atualizados, vocês acabam deixando a desejar no atendimento, tá? Residência, aprimoramento e cursos de especialização.
Alguém assistiu a live do GPET? Alguém de vocês? Eu assisti a live. Assistiu? Tá. Então, assim, eu não vou falar... Beleza, obrigada. Eu não vou falar tudo que a gente falou, né? Porque realmente é muita coisa, a gente já está no finalzinho da aula, mas só para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre isso, tá? Residência, aprimoramento e cursos de especialização, tá? Residência e aprimoramento, no final, é meio que junto, né? Existem instituições que oferecem residência, instituições que oferecem aprimoramento, e são programas diferentes dos cursos de especialização, tá? Então, ó, se vocês tiverem, quem não assistiu a live, depois se vocês ficarem com alguma dúvida e tiverem interesse, vocês podem me procurar depois, que eu explico melhor, tá? Mas, basicamente, a principal diferença, quando a gente fala em residência, aprimoramento, que eu tô colocando tudo no mesmo saco aqui, existem algumas diferenças entre os dois, mas, basicamente, os dois são práticas hospitalares, tá? Então, vocês entram na residência ou no aprimoramento para ficar dentro de um hospital atendendo, quando a gente fala em clínica e cirurgia de pequenos animais, né? Pequenos ou grandes, enfim, né? Vocês entram num hospital depois de formados para ficar 2 anos, geralmente, né? De 1 a 2 anos, só atendendo, tá? Quando a gente fala na residência, existem algumas aulas teóricas obrigatórias por conta do credenciamento do MEC, né? E uma relação aí com saúde pública, né? Mas a maior parte do tempo vocês estão dentro de um hospital veterinário fazendo atendimento clínico. Qual a vantagem disso, né? Já que a gente pode ir direto para uma clínica particular. A vantagem é que você estando dentro de um hospital veterinário, você tem, além de toda a estrutura de um hospital, você também tem os preceptores, que são os orientadores. Então, você começa a atender com o apoio de um professor, né? O que acaba trazendo um auxílio muito maior aí para que você consiga começar a ganhar confiança, né? E começar a discutir casos clínicos ou fazer cirurgias com a ajuda de um professor, né? Quando numa clínica particular chegou uma cirurgia, você vai ter que ir lá atender e fazer, mesmo que você nunca tenha feito, tá? Então, essa é a vantagem, porque você está dentro de um hospital-escola, o objetivo ali é aprender, né? Então, os casos, eles são destrinchados, discutidos minuciosamente, para que vocês consigam desenvolver mesmo isso, né? Eu tenho ex-alunos que fizeram residência e o retorno que eles me deram é que, assim, parece que eles me falaram que a impressão que eles tinham é que se eles fossem atuar numa clínica particular direto depois de formado, eles achavam que, assim, o que eles cresceram em 2 anos de residência, eles demorariam 6 anos para crescer, né, para aprender tudo aquilo. Não é que você não vai ser bom se você não fizer a residência, mas ela meio que te ajuda a construir tudo isso, tá? Só que não são todas as faculdades que oferecem, né? Vocês vão ter que buscar o lugar que vocês querem fazer. Existe uma prova, né? Um processo seletivo, infelizmente não são vagas para todos, né? E aí, a diferença é que, assim, você recebe uma bolsa, né? Com valores variados, né? A bolsa de residência credenciada ao MEC geralmente é mais alta, é R$ 3.300. As de aprimoramento depende do local, mas você recebe para isso, né? Então, você está aprendendo e recebendo uma bolsa, tá? Carga horária. A residência, em geral, são no mínimo 2 anos, né? Então, de 5.760 horas, e o aprimoramento, no mínimo 1 ano. Então, depende do local mesmo, né? Tem locais que fazem de 1 ano, tem locais que fazem de 2 anos de aprimoramento ou residência. E existe ainda um local que eu sei que são 3 anos de residência, né? Então, isso aí é questão de ver depois, mais ou menos para vocês entenderem o tempo que vocês levariam nisso. Perfil do aluno, e aí eu falei para vocês a importância de vocês saberem desde agora, é que o que acontece é que muitas vezes a pessoa chega lá no 5º ano e fala, quero fazer residência, e nunca fez nenhum estágio, nunca participou de nenhuma iniciação científica, nunca fez nada, e de repente quer fazer residência. E aí, não é o perfil do aluno que geralmente os professores que estão selecionando os residentes querem, né? Eles querem uma pessoa proativa, que se interessou, que buscou por aquilo durante a faculdade, né? Então, o quanto mais vocês puderem se enfiar em estágio, até para fazer o currículo, mas até para ter conhecimento, para quando chegar lá na frente vocês conseguirem uma vaga de residência, se esse for o interesse, melhor,
tá? Então, quanto antes vocês acordarem, digamos assim, para essas coisas, é mais interessante para vocês, tá? Estou falando bem por cima, se você ficar alguma dúvida, depois a gente pode conversar melhor sobre residência, tá? A diferença dos cursos de especialização é que os cursos de especialização, eles têm módulos teóricos e práticos, mas eles são primordialmente teóricos. Então, é muita aula teórica, aula que vocês vão ter, tá? E alguns módulos práticos. E, geralmente, são cursos que são oferecidos por instituições de ensino superior, né? Então, existe Qualitas, Equalis, existem várias instituições que oferecem esses cursos de especialização, tá? Então, curso de especialização em medicina felina, em cirurgia de pequenos, em ortopedia de pequenos, em dermatologia de pequenos, né? Então, tem uma infinidade de cursos disponíveis, né? Disponibilizados por várias instituições, mas que tem um custo, né? Então, essa é a diferença que a gente tem também lá da residência. Na residência, vocês recebem uma bolsa, mesmo em faculdades particulares. Aqui, vocês pagam pelo curso, tá? E, geralmente, não são cursos baratos. Depende muito da área, claro, né? Mas, em geral, tem um custo de em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. E os cursos são oferecidos somente aos finais de semana, né? A maioria deles é 1 ou 2 finais de semana por... Oi? Alguém Karina, falou alguma... Pode falar. O curso de especialização em animais silvestres fica R$ 17.000. Pois é. Ainda estou falando esses valores mensais para vocês, mas se vocês forem fazer o montante, quem que me falou? Que eu não consigo ver A aqui. Jennifer. Ô, Jennifer, Então, como a Jennifer falou, se vocês forem fazer o montante, o de silvestres, ó, R$ 17.000. Esses outros provavelmente vai dar por aí, ou um pouco menos, um pouco mais, mas em média é bem caro mesmo, tá? Então é algo que você tem que pensar bastante, porque é basicamente aula teórica e alguns poucos módulos práticos. Dependendo do curso, às vezes nem tem prática, tá? E são cursos que geralmente quem faz, geralmente é quem já está trabalhando, né? Porque são cursos que são oferecidos aos finais de semana. Então, muitas vezes, assim, sexta, sábado e domingo tem um intensivão de curso o dia todo, sabe? E enquanto que na residência vocês vão estar atendendo ali todos os dias, né? É de segunda a sexta, às vezes final de semana, dependendo se o lugar tem plantão, que vocês estão atendendo e estão recebendo para isso, tá? Pode falar. Mas pela quantidade também de bicho silvestre que aparece nos setas, né? Tipo, um monte de passarinho, arara, canindé, arara azul, globo-guará, gambá de orelha preta. Pois é. Então, se vocês pegarem um local que tenha residência ou aprimoramento em animais silvestres, e que claro, tem que olhar isso, que tem lugares que não tem uma casuística boa, né? Que aí vocês não vão conseguir ver tudo isso. Mas se for um lugar que tem uma casuística muito legal e tem lugares que tem muita mesmo, nossa, vocês vão aproveitar demais. É muito interessante, porque vocês pegam uma prática absurda, assim, né? De atendimento e tudo mais, tá? Esses cursos de especialização, esse de silvestres eu não saberia dizer o quanto vocês teriam contato, né? Depende, claro, da instituição que oferece, né? Não sei o quanto vocês teriam contato com os animais mesmo, ou se seria módulo mais teórico, tá? Mas tudo isso é interessante vocês pesquisarem. Pode falar. Professora, te perguntar, para anestesista, tinha que fazer uma residência? Para você ter a especialidade de anestesista, na verdade, a prática, o ideal é que você faça a residência, sim, porque aí você vai passar 2 anos ali anestesiando, né? Então, a prática que você pega é enorme. Mas para você poder ter um título de especialista dizendo que você é anestesiologista, existe uma entidade habilitada, né? Então, dependendo da especialidade, você precisa fazer uma prova e se associar a uma associação de anestesiologia veterinária do Brasil, né, pagar também, e aí você pode se dizer anestesiologista, tá? Agora, pensando na prática, o que eu te aconselharia para você aprender de verdade residência em anestesiologia, ou aprimoramento, né? Deu para entender? Beleza, obrigado, professor. Deu. Tá. Bom, então essa aqui tem esse custo elevado, né?
quando a gente fala em especialização, e duração de aproximadamente 2 anos. Tem uma variação, né, dependendo da instituição que oferece, mas é aquilo que eu falei para vocês. Geralmente são cursos aos finais de semana. Então, olha a diferença, ó, 500 a 700 horas em média, né, depende do curso. Enquanto lá na residência são 2 anos também, mas olha aqui, 5.760 horas, tá? Então, a carga horária, ela acaba sendo bem diferente, tá? E aí, título de especialista, é isso que... Ai, gente, não consigo olhar o nominho de vocês, eu não sei quem que me perguntou da anestesiologia agora. Mas... Foi o Lucas. O Lucas. Tá, então que o Lucas me perguntou da anestesiologia, né? Então, isso do título de especialista é algo bastante discutido, que vocês vão ver mais detalhadamente lá na disciplina de deontologia com a professora Candes, tá? O que acontece? Muita gente faz esses cursos de especialização e se intitula especialista. Fala, eu sou, sei lá, sou dermatologista. Mas, na verdade, nem todas as especialidades estão credenciadas no Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? Então, existem algumas especialidades que já estão reconhecidas, né? E que aí elas têm entidades específicas, né? Então, medicina felina, por exemplo, é uma que tem, né? E aí você tem que fazer o curso, mas é um curso específico, não é qualquer um. Depois disso, você precisa prestar uma prova e se credenciar a essa associação, por exemplo, da medicina felina, né? Então, eu estou dando esse exemplo, mas cada um tem os seus próprios critérios. Então, não é só fazer o curso e dizer, sou especialista. Tem toda uma parte burocrática aí para você poder dizer alguma coisa, tá? Ô, professora, Pode falar. na residência também é sábado e domingo? Depende do lugar, tá? Depende do lugar, porque tem locais que o hospital não abre sábado e domingo. Tem locais que abrem, né? Aí, assim, tem bastante variação, depende do número, os que abrem, né? Depende do número de residentes, que às vezes reveza plantão, né? Mas geralmente você não vai passar, tipo, todo sábado e todo domingo também não, tá? Então, dá para fazer a residência e especialização junto. Dependendo do local até dá, talvez vocês fiquem bem doidinhos, né? Porque é puxada, a residência é bem puxada. Mas a questão de, dependendo do local que você for fazer, se não tiver plantão aos finais de semana, ou até se tiver e você conseguir conversar para ajustar, é uma coisa possível, sim. Sim, o bom é que tem bolsa, né, na residência, aí dá para pagar a especialização, ajuda. Exatamente, exatamente. É uma possibilidade interessante. Fazer especialização junto com a residência é pedir para os cabelos da cabeça cair tudo, porque Não, deve ser muito estressante. Vou falar para vocês que com certeza você vai terminar os seus 2 anos careca. Porque... Igual a dos animais selvagens que eu olhei, é só aula presencial, é só um final de semana no mês. Então, Sábado e domingo no mês. tem alguns... E às vezes dá, né? Mas eu acho que mesmo assim, né? Porque tem todo um cansaço físico, mental e tudo mais. Então, entre tem que fazer estudar duas em coisas ao casa mesmo a semana tempo e inteira. não aprender direito nenhum dos dois, né? É preferível você ir um de cada vez, que aí você vai conseguir absorver tudo aquilo. Sim, com certeza. Porque, assim, ó, a maioria é um final de semana por mês. Tem alguns que são 2 finais de semana por mês, né? Mas nem sempre esse curso vai ter na mesma cidade que você está fazendo a residência, né? Então, aí tem o seu deslocamento, né? Por exemplo, dependendo do local que você está, você precisa pegar um ônibus e viajar a noite inteira para chegar no lugar que tem o curso de especialização, né? Então, o seu cansaço e o custo com deslocamento, hospedagem, alimentação e tudo isso acaba dando um plus aí no seu custo, né? Então, assim, sinceramente, se eu fosse falar para vocês, eu não aconselharia fazer os dois juntos, não, né? Porque fica um pouco doido e a residência é puxada, a residência exige uma dedicação muito grande, tá? Então, assim, se você de repente tem interesse, vale a pena você fazer a residência e nesse período você junta dinheiro da bolsa, né? E aí, em seguida, quando você começar a trabalhar, você trabalha e faz o curso de especialização. Eu acho que acaba sendo uma coisa mais mentalmente saudável, tá? Posso continuar? Tá acabando. Finalzinho. Enfim, falei tudo isso para vocês, principalmente da residência, das dificuldades que a gente tem, né? Que é puxado e tudo mais. Mas vocês vão ver que no final
considerando todos os estágios que vocês vão fazer, considerando todos os atendimentos, a residência, a especialização e tudo mais, no final das contas, quando vocês estão com aquele paciente internado que estava muito doente, que não se alimentava, que não bebia água, e ele começa a se recuperar, né? Então, que você vê isso, ó, paciente que muito mal, esse era um cachorrinho que tinha uma insuficiência renal, né? Ó, ele começa a beber água, fazia dias que ele não se, de jeito nenhum, não aceitava água, estava só no soro. Ou essa gatinha aqui, não sei se vocês viram aqui, ó, ela estava com uma sonda, estava fazendo alimentação por sonda. E aí começa a se alimentar, e isso é algo extremamente gratificante quando a gente fala na clínica de pequenos animais, ver o paciente melhorar, né? Então, acaba que todo o cansaço, todo o esforço vale a pena. E vocês, eu acredito que quem for para a clínica vai acabar sentindo isso também, tá? E algo muito importante que eu peço sempre para vocês lembrarem, para quem trabalha com clínica, seja de pequenos, seja de grandes, seja de silvestres, sempre lembrar dessa frase clichê, né? Mas que é muito verdadeira, né? Que o paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Então, pensar que ele é um membro da família, né? Independente, né? Ou é um coração que bate ali, né? Então, sempre ter essa consideração aí pelo animal, tá? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Não sei se deu para vocês terem uma ideia. Vocês viram que é muita coisa. Se pudesse, eu passava o dia inteiro aqui falando para vocês de todas as especialidades, que eu sou encantada com tudo isso, né? Mas eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente essa parte final, que de repente essa parte pós-graduação aí, né? Não sei se ficou um pouco faltando alguma informação para vocês, ou se vocês ficaram com alguma dúvida, eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa agora, se vocês quiserem também anotar meu e-mail, tá? Vocês podem me escrever. Espero que todo mundo continue bem, que a gente volte logo, né, para o modo presencial. Não sei se vocês sabem onde é a minha sala, é ali do lado das salas de aula mesmo. Então, quando a gente voltar, se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, orientação com relação a estágio, com relação à iniciação científica, disciplinas, enfim, estou sempre à disposição de vocês, tá? Bom, obrigada, pessoal. Tem alguma dúvida? Tipo, na residência, se você quiser, se você preferir, assim, cachorro do que gato, na residência você vai ter que cuidar dos dois, ou pode escolher, tipo assim... Então, na residência, infelizmente, ainda você não tem uma residência comum separada num primeiro momento. Quando a gente fala em clínica médica ou clínica cirúrgica, você acaba atendendo cão e gato. O que tem, né, mas que são pouquíssimos locais, eu não sei dizer que se tem em outros lugares, mas que eu sei que tem na USP, uma residência em medicina felina, né, separada. Só que você não pode prestar ela direto. Então, as pessoas, o que acontece? Ela presta em clínica médica de pequenos animais, faz 2 anos. Ao final dos 2 anos, ela pode parar essa residência, né? Ou ela pode prestar uma outra prova, que aí só quem está terminando residência que pode prestar, para mais uma especialidade. Daí a medicina felina é uma delas. E aí ela faz 1 ano de residência só na medicina felina. Que eu conheço, eu sei que na USP tem isso. Eu não sei se tem em outros locais, mas assim, só de cão eu desconheço. Eu acho que infelizmente não tem ainda. Mais alguma? Entendi. E tipo assim, de cavalo e boi, porque assim, é mais comum, assim, o povo gostar mais de cavalo, né? Tipo assim, se o cavalo tá com uma cólica, se o cavalo tá com um negócio, vai levar o cavalo, o negócio, se for um boi, vai falar assim, pode matar. Então, assim, será que tem mais cavalo do que boi nos hospitais? Então, depende muito do local, né? Então, essa parte de equino e bovino é legal se você tiver interesse em grandes animais e fazer residência, ver as regiões, né? E aí, com certeza, o professor Marcos, a professora Cantes vão conseguir te ajudar bastante. Porque existem regiões que têm um maior número de atendimento de equinos e regiões que têm um maior número de atendimento de bovinos, né? E, além disso, quando a gente fala em equinos, eu sei que tem alguns aras que oferecem residência também, né? E aí você vai trabalhar somente com equinos nesse caso, tá? Então aí vale a pena você ver para onde você quer ir e talvez direcionar dessa forma. Entendi, obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Não?
Beleza, então, gente. Então, agradeço vocês aguentarem até o final. Peço desculpas aí que eu passei um pouquinho do tempo. E aí, estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever, tá? Ou quando a gente voltar, também pode passar lá, a gente vai se falando, tá? Beleza? Vou parar a gravação aqui. Que ótimo, então. Deu para entender, então, alguma coisa, né?